todas. Mais um ano, né, 2024 aí, nota 1000 para todo mundo, um excelente 2024. Tenho certeza que vai ser muito importante esse ano. É um ano atípico, né? Todo mundo sabe, é um ano eleitoral, a gente sabe da correria de vocês. Normalmente, sem ser ano eleitoral, já é uma correria muito grande, né? Então, eu fico imaginando aí, né, o prefeito Ricardo aí com esse tempo aí para estar aqui com a gente aqui, né? Então, assim, eu fico muito feliz e sou muito grato por isso, né? Quando a gente vê que tem mais prefeitos chegando aí, né, que estejam com a gente aqui para dar esse apoio aqui para um programa que eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma, só tem fera, né? Tem duas feras aí, a Helena já está aqui já, né? Eu vou chamar de Helena mesmo, tá? Doutora Helena, mas vou chamar de Helena, nós já somos de casa já, eu acho que a gente tem que ser assim. Vai estar também a Patrícia aqui com a gente, a Laís também aqui com a gente. Então, assim, muita gente boa para esse ano, para a gente poder fazer acontecer, né? O prefeito também de Riversul aqui já apareceu ali, meu amigo Guilherme de muito tempo. Muito obrigado, Guilherme, pela sua presença, né? Eu vou abrir uma falinha rápida aí para o prefeito Ricardo, para o Guilherme também aí, né? Então, eu quero dizer para vocês que esse ano de 2024, né, nós estamos com muitas ideias, um planejamento fantástico, muita coisa boa chegando, né? Vocês vão ter muita coisa para poder estar fazendo no município de vocês, elaborando no município de vocês. E isso tudo, né, nós trabalhamos bastante em cima disso para que esse ano, né, que é um ano eleitoral, um ano que a gente sabe que o prefeito, a prefeita, os servidores aí tem que deixar a sua marca, né, tem que deixar o seu registro de tudo aquilo que vocês planejaram desde o início do mandato de vocês. Eu sei como que né, funciona uma prefeitura, não é fácil, né, você partir para as políticas públicas com eficiência, né, com dedicação, dar o retorno, né, as demandas que a sociedade precisa, merece. Não é fácil, a gente sabe disso, mas eu quero dizer para vocês que nós vamos estar do lado de vocês esse ano, tá? Com certeza, eu vou estar fazendo visita para vocês, né? Eu vou falar aqui já com isso com vocês. Eu vou estar aí junto com vocês, elaborando da melhor forma possível para que vocês tirem proveito de tudo aquilo que vocês acham que precisam tirar proveito nesse ano, tá? Porque esse ano eu sei que é um ano que vai pegar para todo mundo, né? Então, já está pegando. Teve prefeitos que me falaram assim, Marinho, poxa, não vai dar, eu estou na corrida aqui, não vai dar para mim estar participando, né? Mas, assim, eu sei que esse ano eu quero fazer um trabalho muito forte com vocês, principalmente que nós temos aí alguns programas, né? E são programas importantes, programas que vão ajudar bastante vocês, né? Eu vou, daqui a pouquinho, já vou pedir a Stephanie, porque como eu sei que tem muita gente, né, que está aí do Maranhão, da Bahia, de outros estados aí com a gente aqui, né? Eu quero colocar para vocês, nós estamos colocando para o estado de São Paulo e agora para todo o Brasil, né? Então, assim, eu quero colocar para vocês como que vai ser, porque muita gente ainda não participou, mas como que funciona o programa. Então, vou pedir a Stephanie para dividir a tela rapidamente, daqui a pouquinho a Helena vai entrar em ação com vocês aí, tá? Eu já vou dizer para vocês que a Helena é o meu braço direito e esquerdo agora dentro da Agência de Desenvolvimento, tá? Da associação, tá? Ela é uma especialista nessa área, vocês vão ter o prazer de conhecer, né? Ela sabe muito sobre essa área de desenvolvimento, tanto econômico, tanto social, quanto sustentável. Então, a gente está fazendo um grande projeto aí para os municípios e ela vai ter essa oportunidade de passar para vocês. Stephanie, por favor, pode compartilhar aí para mim essa tela aí? Eu vou dar uma geralzinha rápida e logo em seguida os prefeitos aí já entram, tá? Para poder dar uma falinha, porque eu sei que também eles têm horário, têm tempo, então eles só vão dar um alô para vocês aí. Em primeiro lugar, eu quero colocar aí para vocês, gente, que o programa, né, ela vai mostrar aí na tela, o programa ele é dividido em 4 fases, né? Primeira fase, ética e integridade, né? É toda a parte de transparência, combate à corrupção, legislações, a gente colocar as legislações todas em conformidade, a gente mexe toda a parte de monitoramento, processos. Então, essa primeira fase é uma fase importante de organização estrutural. Porque sem isso, gente, não adianta falar em índice de efetividade,
Não adianta falar de políticas públicas de qualidade, com eficiência, sem que você tenha as legislações da sua cidade, as normas, né, elas bem estabelecidas. Fica difícil de você fazer qualquer coisa, qualquer mudança, qualquer alteração, né? Então, o que a gente está propondo é que a gente faça uma organização, né? Que a gente ajude a vocês a organizar toda essa estrutura para que vocês possam fazer com todas aquelas tarefas que os órgãos externos cobram, né? De fiscalização, né? Aquela cobrança de Ministério Público, aquela coisa toda que a gente sabe que, se você não tiver planejado, se você não tiver com tudo muito bem organizado, a sua equipe treinada, capacitada, qualificada, se capacitando continuamente, porque as novidades vocês vão ver hoje são várias, enormes as novidades que nós temos aí, né? Tem prefeitos, tem servidores que estão mais ligados, estão mais antenados. Agora, tem outros que não, né? Até tem dificuldade de chegar a informação na sua cidade, né? Então, é muito importante que vocês estejam com tudo organizado para a gente poder caminhar tranquilamente. O segundo, que tem muita gente que já vai fazer essa segunda fase agora, é trabalhar toda a parte da Agenda 2030, as 17 ODS, a gente pega todos os secretários da prefeitura, né, e a gente organiza toda essa parte, né, o que está sendo feito hoje, né, o que vocês estão fazendo para o meio ambiente, o que vocês estão fazendo para a área social, e a gente ajuda o secretário a fazer um planejamento não somente para 4 anos. A gente ajuda ele a pensar na cidade do futuro que ele deseja e que a população deseja. Então, essa segunda fase é uma fase muito importante, porque é uma construção de um planejamento, né? De metas, estabelecer metas que vocês querem alcançar, né? Então, esse segundo é fundamental para que a gente possa ter o terceiro, que é o que muitos também vão entrar agora, que é o governo participativo, né? Nós vamos criar, e aí está a Helena, ela está ligada nisso, ela está antenada nisso, que nós vamos ajudá-los a criar a agência de desenvolvimento do município de vocês, tá? Então, nós vamos ajudá-los desde o início, desde a primeira fase. Nós já vamos começar com esse projeto, porque nós sentimos que tem que começar bem no iniciozinho do programa para chegar forte no final, né? Então, nós vamos organizar com vocês a parte do governo participativo, que é o governo aberto, que a gente chama aqui, né, que é a participação das universidades, da sociedade civil organizada, dos empresários. Sabe aquele comerciante que está lá na sua cidade, que não tem participação com nada? Nós vamos trazer ele para dentro também desse projeto, né? Sabe aquele dono de um hotel que, às vezes, ele não investe na sua cidade, não troca uma cama, né, não pinta o seu prédio, porque ele não tem perspectiva nenhuma, ele não sabe aonde a cidade vai chegar? É isso que nós queremos. Nós queremos mostrar para o cidadão, para a sociedade, o que vocês estão pensando para a cidade de vocês para daqui a 10, 15, 20 anos. Imediatismo, a gente sabe que não chega a lugar nenhum, né? Ficar apagando fogo não chega a lugar nenhum. Então, se a gente está com a equipe planejada, com metas estabelecidas, com um plano a longo prazo, tudo fica mais fácil, inclusive para o prefeito, para o secretário, fica mais fácil de governar. Tá bom? E a quarta fase do programa, que é a capacitação continuada, né? Nós estamos abrindo, já vou adiantar o assunto aqui, nós estamos abrindo a universidade virtual dos servidores públicos, né? Então, a partir de outubro, né, nós vamos ter uma universidade, né, que vai capacitar, qualificar continuamente todos os servidores públicos. Quero dizer para vocês, não é uma universidade qualquer, porque eu não aceitaria abrir uma universidade, né, com uma fundação, que vai ser parceira nossa, eu não aceitaria se não fosse um modelo diferenciado, se não fosse um modelo que a gente pudesse fazer um acompanhamento com os servidores públicos e com os gestores públicos. Porque não adianta você simplesmente ter uma plataforma, jogar o curso naquela plataforma e simplesmente você abandonar. Então, a universidade nossa vai ter uma rede, vai ter um acompanhamento próximo com o servidor, né, para ver se ele cumpriu, como uma pós-graduação, um MBA que vocês estão aí, né, acostumados a ver, né, que você tem que ter um cumprimento de algumas tarefas. Como também o programa, que vocês também têm que cumprir tarefas, né? Então, assim, o programa, a gente começa com um questionário, aí depois a gente entra com as atas de reunião, depois a gente entra com o relatório final, né? Então, vocês têm um processo que vocês têm que seguir para a gente ver o resultado.
Porque não adianta a gente fazer um programa simplesmente por fazer, né? Ah, não, eu vou fazer um programa simplesmente para cumprir uma situação que está acontecendo aqui. Tudo bem, pode até fazer um pontual, mas o nosso não. O nosso, como ele é um planejamento, né, estabelecer metas, um plano de metas, a gente precisa realmente fazer uma coisa mais no papel, que vocês tenham registrado isso e que vocês possam seguindo de ano em ano aquele processo que vocês, né, todo aquele planejamento que vocês fizeram durante esse tempo, tá bom? Então, a próxima tela, eu vou deixar, Stephanie, essa próxima tela aqui, eu vou falar agora de uma vez aqui para adiantar. Olha, são todos os projetos que nós vamos realizar com vocês, né? A Helena está marcada para as 14h30, não é isso, Helena? Isso, né? Esse projeto aqui, pessoal, são os projetos que nós vamos levar para vocês, né? A partir desse ano, tudo que está aqui, vocês vão estar em ação aí no município de vocês. Primeiro, vocês vão ter um banco de soluções, né? São projetos que já tiveram resultados positivos, que estão ali, que pessoas de várias partes do país, né, realizam e vão colocar aqui os seus projetos e as soluções que eles encontraram nas suas cidades. E vocês vão ter acompanhamento desse banco de soluções. O segundo, a rede de apoio, eu comecei ao contrário aqui, as redes de apoio é um projeto que vocês vão ter, que são pessoas qualificadas de todo o Brasil, né, de todas as áreas da administração pública, que estão junto com a gente, com a ABADES, e vão estar junto com vocês também, para que vocês possam ter, uma vez por mês, uma reunião com eles, né, para que vocês vejam o estudo, né, as oportunidades, os casos que vão ser debatidos, as pautas das reuniões que vão ser colocadas para vocês manterem durante todo o ano uma frequência de ação e também não ficar de fora do que está acontecendo de novo na administração pública, tá? Uma outra coisa, um outro ponto importante são os mensageiros do bem, tá? Os mensageiros do bem, e aí é muito legal, são jovens, né, de 16 a 26 anos, 16 anos, que vocês vão selecionar na cidade de vocês, são lideranças comunitárias, que nós vamos capacitar esses jovens para que eles possam ser, junto com vocês, os agentes transformadores daquela região que ele mora. Então, nós vamos estar falando sobre sustentabilidade com eles, nós vamos estar falando sobre reciclagem, nós vamos estar falando sobre cidadania, nós vamos estar falando sobre política com eles, nós vamos estar falando sobre vários temas, empreendedorismo com eles, para que eles possam ajudar o governo, ajudar a prefeitura, né, a fazer um trabalho de conscientização do cidadão, né, que é o mais importante. O projeto Banco de Projetos aqui, o Banco de Projetos, ele é uma ação nossa, é uma ação da ABADES, aonde o prefeito, né, o secretário que fica indo no governo do estado, fica indo lá no governo federal para pedir emenda, né, para poder fazer uma ação na sua cidade, né, e às vezes ele não tem um projeto dele que ele possa ter uma parceria público-privada, né, para ele poder levar esse projeto para a cidade dele, independente se vai ser através de emenda parlamentar, independente se vai ser do governo federal ou independente se vai ser de parceria público-privada. É mais uma opção que nós vamos abrir para os prefeitos, para as cidades, que elas possam ter os seus próprios projetos desenvolvidos junto com a iniciativa privada. Nós já estamos mobilizando isso, nós já estamos com algumas pessoas interessadas nisso, e nós vamos fazer um trabalho muito forte para que a cidade tenha os seus próprios projetos também em parceria com a iniciativa privada, né? Tem meios para isso, tem legislação para isso, e nós vamos auxiliá-los nessa situação dessas legislações, né? Eu estou aqui, os prefeitos aqui, eles vão poder falar melhor do que eu sei a correria que eles arrumam, né? Eu sei que, poxa, tem que ir de porta em porta, batendo, pedindo, pelo amor de Deus, para ter as suas emendas parlamentares,
E agora a gente vai ter mais uma solução, né? Nós vamos trazer para vocês os projetos já montados, os projetos, com uma parceria público-privada, tá? Com uma iniciativa privada. Isso vai ser fundamental para vocês. E os cursos e treinamentos é exatamente a lei da universidade. Nós vamos fazer vários cursos, né? Tanto aqui em Brasília, quanto também nos estados de vocês, tanto local, né? Em company, quanto também presencial, nos locais que a gente determinar, ou Brasília, ou São Paulo, ou aí a gente vai ver o estado, né? O Maranhão, que eu estou falando aqui, Bahia, que está aqui, né? Então a gente vai ter muitos projetos. Agora, gente, eu quero abrir, porque eu sei que tudo isso que eu falei, né? Pode me desmentir aí, se quiserem, os prefeitos, né? Eu vou abrir aqui, eu estou vendo aqui, primeiro aqui, eu estou vendo aqui na minha tela aqui, eu estou vendo aqui o Guilherme, né? O Guilherme é um amigo de muito tempo, muitos anos, né, Guilherme? E, assim, é um senhor parceiro, né? Uma pessoa de um astral super bacana, né? Um prefeito super dinâmico, né? Que tem feito muita coisa na cidade dele, mudou a cidade dele. Por isso que eu pedi para ele também falar um pouco para vocês aqui dessas ações que eu acho importante, né? De tudo isso que a gente está fazendo, se é a realidade ou não dos municípios brasileiros aí. Guilherme. Boa tarde, Marinho. Boa tarde a todos os participantes aí, os colegas prefeitos, servidores. Vamos dar continuidade nesse importante programa aí, né? Da UVESP, agora da ABADES aí, que é muito bom. A gente viu o resultado já do que a gente participou no primeiro, e a gente acredita, assim, o aperfeiçoamento, o aprimoramento, a capacitação dos servidores, sempre ela contribui. Nós já estamos de saída aqui do mandato, mas a gente poder ver o resultado também que foi feito pelos nossos servidores aqui, a gente pode contribuir. Ficamos aí no índice Firjan em primeiro lugar em gasto com pessoal, ficamos em primeiro lugar em investimentos. Então, se a gente não seguir se aprimorando, colocando aí mais conhecimento à disposição dos nossos servidores também e da população para poder participar de forma conjunta com a administração, certamente hoje essa visão de administração que só o prefeito manda, isso aí já está mudando bastante. Já mudou muito, eu acredito, aí nesses anos, e ainda mais com rede social, né? Nós estamos vendo também que o governo federal aí, o presidente tem lutado um pouco aí para lidar com as redes sociais. Eu acredito que ele nunca imaginava também passar o que está passando aí, e isso para ambos os lados, né? Foi no governo passado e agora também. Então, a população está muito mais antenada e ligada na administração do que era antigamente. E assim, nós temos que fazer, né? Trabalhar cada vez mais para colocar serviço à disposição da população de melhor qualidade. É isso aí, gente. Obrigado, viu, Marinho? Guilherme, eu que te agradeço. A linha é essa, Guilherme. O nosso objetivo é esse. Eu tenho certeza que o seu trabalho aí, ele sempre vai ser reconhecido aí na cidade de Riversul. Né? A gente já conhece, né? Vê a mudança que já teve na cidade e a gente fica feliz, né? A gente fica feliz de estar podendo contribuir aí com a sua gestão. E esse ano, pode preparar, amigo, que breve eu já estou indo te visitar aí, prepara o café, porque nós vamos fazer barulho aí nessa cidade aí, eu quero contar muito com a sua equipe, né? O Fernando, toda a equipe sua aí, se eu não me engano, acho que é a Natália também, né? Mas assim, nós estamos juntos, tá? Nós estamos juntos aí e eu agradeço a sua presença aí. Eu não sei se o prefeito está aí ainda de São Manuel, Ricardo, porque prefeito de São Manuel, é porque eu não estou vendo aqui, não está aparecendo. Estou aqui, Marinho. Opa, aqui. Pode colocar ele aí para mim aqui. Isso, prefeito Ricardo de São Manuel, também um senhor político, além de ser político, é um técnico, né? Gosta de políticas públicas, tem feito um trabalho fundamental, sensacional em São Manuel. Eu tenho acompanhado, por isso que eu falo isso, né? Então, assim, eu quero, prefeito, fique à vontade aí para expor aí para todo mundo. Bom, Marinho, boa tarde a você, a todos os colegas prefeitos, na pessoa do José Guilherme, um exemplo para nós aqui, né? Prefeito de Riversul, jovem ainda, já terminando o seu primeiro mandato e tendo um trabalho de grandes realizações naquela cidade, o que nos entusiasma bastante, né? Cumprimentar todos os servidores presentes, servidores públicos, que são aqueles que nos ajudam a implementar e a colocar em prática as políticas públicas, né? Fico muito feliz, estou com a minha equipe aqui, nós temos mais de 12
pessoas da equipe participando desse evento de abertura, né? E dizer o seguinte, que esse programa, principalmente o programa de integridade e governança pública, né? Ele traz uma visão bastante inovadora para dentro dos municípios. A gente vive sob a égide de que na administração pública nós só podemos fazer aquilo que está escrito, ou seja, aquilo que tem autorização legislativa, né? Mas nós bem sabemos que as leis, os decretos, né, nem sempre descrevem de maneira adequada os nossos processos, né? Algumas leis, inclusive, são bastante complexas e dificultam bastante a execução das políticas públicas. Transformar isso em serviço não é nada fácil. E esse programa, ele traz uma visão que nos permite, além do correto mapeamento dos processos, de se aprofundar na operacionalização de cada um deles, né? Também trazer para o contexto da administração uma questão que é fundamental e que o programa enfatiza como de primeira ordem, que é a efetividade na aplicação dos recursos públicos, né? Então, o Marinho bem colocou que a palavra de ordem, mas a ação significante desse programa é o planejamento. Nós sabemos que na administração pública, sem planejamento, você não vai muito longe, porque muitas vezes o recurso que nos é mais caro aqui nem é o recurso financeiro, mas é o tempo, porque os governos eles têm que cumprir ciclos, né? De 4 em 4 anos nós temos mudança. Nós estamos falando muitas vezes de estratégias de longo prazo que vão além desses 4 anos, e a gente tem que trazer para dentro da administração uma visão muito mais de cumprimento de prazos longos do que de questões imediatas, né? O atendimento, a rotina, o dia a dia vão bem quando os processos estão organizados. Mas aquilo que, de fato, faz a diferença, que transforma as nossas cidades, né, são questões que duram, na sua grande maior parte, mais do que os 4 anos de mandato que um prefeito tem. Então, ter esse pensamento estratégico, né, baseado num planejamento que tenha sido elaborado, né, com base em técnicas e metodologias, é de fundamental importância, e o programa traz isso para os municípios. Agora, com todas essas ferramentas que vão ser disponibilizadas a partir desse ano, Marinho, eu tenho certeza que a contribuição, né, do Programa de Integridade e Governança para os municípios será ainda maior. Eu já posso dizer que, embora tenhamos concluído a primeira etapa, São Manuel foi contemplado ano passado com o selo bronze, vamos trabalhar para concluir 2024 com o selo prata, já dentro dessas questões, olhando os ODS, a questão de plano de governo, plano diretor, que, aliás, nesse momento está passando por uma revisão aqui no município. Nós vamos caminhar para já deixar a cidade, pelo menos, com o selo prata entregue. Mas não tão pelo prêmio, mas pelos benefícios que trabalhar dessa forma, né, e com esse programa o município tem. Então, eu parabenizo, né, ao VESP e à ABADES por essa iniciativa, por permitir aos municípios a possibilidade de ter um programa estruturado, porque nós sabemos, no Brasil, a gente tem uma carência muito grande. Se nós sofremos bastante por falta de planejamento, quando nós temos uma iniciativa dessa natureza, com um apoio, com a assessoria da qualidade que a gente tem dentro do programa, que nos é fornecido pela ABADES, isso facilita demais e clareia os nossos caminhos, né? Então, vamos em frente. São Manuel está muito disposto, né, e com uma motivação muito grande para avançar dentro do programa esse ano, e nós contamos muito com você, Marinho, e com a ABADES, né? Assim como você falou para o José Guilherme, o seu café já está esquentando aqui. Muito obrigado. Eu já ia falar isso, você já adiantou, então pode me aguardar, né? O café mais longe que eu vou ter vai ser lá em Jacupiranga, né? Porque eu vou lá em Jacupiranga, e o prefeito está escutando você falar aí também, e o Guilherme também. Prefeito, Helena, segura mais um pouquinho agora, Helena, que o prefeito agora de Jacupiranga vai dar o recado dele também para a gente aqui. Olha, pessoal, e uma outra coisa,
aqueles ainda, né, que o prefeito ainda não teve essa oportunidade, pode trazer para o programa. É aberto o programa para a gente debater mesmo, né? Nós queremos entender cada vez mais quais são as necessidades dos municípios e apoiar os municípios de forma totalmente diferente do que muitos fazem, né? Nós queremos dar atenção para o município dia a dia. Nós queremos que vocês estejam seguros, né, do que vocês estão fazendo, né? E o que a gente puder ajudar, nós vamos estar do lado de vocês. Roberto, prefeito. Boa tarde, Marinho. Boa tarde, prefeitos, servidores e todos que nos acompanham. Marinho ontem falou assim: prefeito, você pode participar da primeira etapa aqui, desse bate-papo? Falei com todo prazer, porque o aprendizado e o envolvimento que tivemos na primeira fase nos trouxe aqui avanços extraordinários, né? Quando eu fiz o primeiro contato com o Marinho, a gente até fiz um relato para ele do processo de mudança de cultura, né, organizacional, das dificuldades no primeiro momento, né? 2021, um ano difícil para todos nós, e a prefeitura precisava organizar todos os sistemas, né? A sua procuradoria, a controladoria, e nós fizemos isso, mas as informações do programa nos trouxe muitos avanços. Como o prefeito Ricardo falou, a questão dos processos, do aprimoramento de processos, e hoje o nosso setor de licitações fala que nunca a gente fez tanta licitação assim, porque melhoramos a eficiência dos processos, né? E agora, nessa segunda etapa, vem ao encontro do que nós estamos propondo. A gente já tem essa discussão da agenda, das ODS, do planejamento e do projeto de longo prazo para o município. Então, eu falo, recomendo, e eu acho que a gente tem que formar uma rede. Eu acho que isso também é interessante, né? Essa troca de informações. No programa anterior, as pessoas começam a trocar informações, por exemplo, olha, vocês estão usando mapeamento de risco aí, como é que está, qual a experiência de vocês? E isso é muito interessante, né? Quando a gente cria uma rede de troca de experiências, de banco de projetos, de soluções, porque a gente não encontra solução sozinho, né? E isso é muito interessante. Acho que o Marinho acertou muito bem, ele coordena, ele conhece a realidade dos municípios, e agora está com essa proposta, né, que é ambiciosa do ponto de vista de criar essa rede e dar suporte aos municípios para uma outra visão de captação de recursos, de desenvolvimento, de agência de desenvolvimento. Então, estou aqui, quando eu puder, eu vou participar, e quando eu não participar, eu vou estar assistindo o vídeo. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, olha, obrigado, tá? Os 3 prefeitos aqui, eu não sei se tem outro prefeito aí, se tiver, pode abrir também, pode falar, tá? Não tem problema nenhum. Agora, sim, eu quero até falar com os 3 prefeitos que estão aqui hoje, que eu acho que essa rede de prefeitos, eu acho que seria muito interessante a gente criar, né? A gente criar uma rede de prefeitos, até regionalmente, ou então, né, aberta realmente para o Brasil todo, né? Para que possamos trocar informação aqui, né? Seria muito legal se a gente conseguisse fazer isso, e se vocês quiserem depois, a gente pode pensar em algo, né? Vamos pensar em algo aí, que a gente pode construir dentro da ABADES esse movimento aí, para a gente fazer essa interlocução aí, ver as necessidades, reivindicar o que a gente precisa, né? Solicitar o que a gente precisa. Eu ficaria muito feliz da gente estar já abrindo, porque a gente está abrindo agora o dos deputados, né? Nós estamos abrindo aqui, né? Nós vamos abrir uma rede de deputados, né? Do Brasil todo. Então, quem já tiver indicação de deputado aí, pode mandar para a gente, né? Pode colocar no chat, que nós vamos entrar em contato. Nós vamos abrir uma grande rede de deputados, uma grande rede de universidades, né? Que possam estar nos ajudando, porque a gente só vai alcançar o Brasil todo, realmente, se a gente tiver o apoio de muita gente, né? E pessoas qualificadas, né? Pessoas que realmente possam estar nos ajudando a expandir todo esse nosso movimento, tá certo? Então, prefeitos, muito obrigado, né? Eu sei que vocês estão aí na correria, não é fácil perder esse tempinho aí, né? Não acho que nem perderam, na verdade, acho que todo mundo ganhou, né? E obrigado aí pelo depoimento de vocês aí, né? Porque isso cada vez mais me fortifica, né? A batalha não é fácil, a batalha é dura,
né, sem dormir, não tem sábado, não tem domingo, né, mas a gente vai chegar aonde nós queremos chegar junto com todos vocês, tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço. Vamos lá, vamos dar então continuidade, porque a Helena já deve estar me matando já. Puxa vida, esse Marinho fala dessa. Né? Mas não, Helena, vamos lá, esse momento é seu. A Helena ela vai falar aí para vocês sobre a Agência de Desenvolvimento, esse nosso movimento que nós pretendemos fazer. Eu acho até por isso que eu acho legal, eu acho bacana a gente abrir, na verdade, uma rede de prefeitos, né, para que a gente possa fortalecer esse movimento. Só para vocês terem uma noção, né, enquanto já estou colocando a Helena aqui, eu já estou fazendo contato com o BNDES, que vai ser um grande parceiro nosso, se Deus quiser, né, nesse movimento nosso, junto às agências de desenvolvimento. Então, já liguei com eles, combinei com eles, foi ontem, e eles já estão marcando para a semana que vem, né, porque agora eu estou aqui em Brasília, tudo fica mais fácil, né? Então, a minha movimentação fica muito mais fácil para ajudar vocês, né? Então, aí, eu já estou movimentando isso para que a gente tenha esse apoio, né, do desenvolvimento nos municípios aí de todo o Brasil, tá bom? Então, Helena, é contigo. Obrigada, Marinho. Obrigada pela presença aí de todos. Fico muito feliz em ver não só tanta gente boa pelo Brasil todo aqui, capitaneada aí pelo Marinho, sei que faz esse esforço grande, mas também de ter ouvido de todos eles a importância para o desenvolvimento sustentável, e ainda considerando como que, né, a integridade do governo municipal tem um papel não só de mais um ator, né, mas um ator que está que puxa esse desenvolvimento de todas as cidades. E aí vocês deram uma aula, já posso pular metade dos meus slides que eu preparei aqui, porque eu não sabia que o Marinho tinha feito o dever de casa tão bem assim. Mas eu vou projetar aqui alguns slides que eu organizei para poder me ajudar a lembrar aqui das coisas que eu falei, e das coisas principalmente de que a gente pode trocar, né? Como o Marinho disse, eu vou falar um pouquinho de mim aqui, mas no sentido dos caminhos que a gente pode conversar, que a gente pode ajudar, de que a gente pode dialogar para ajudar as cidades do Brasil todo. Vocês podem perceber pelo meu sotaque, que eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Niterói, mas eu já morei em alguns lugares do Brasil. Já morei no Espírito Santo, já morei no Ceará, já morei em Pará, e eu estou em São Paulo já há alguns anos, e desde que eu me formei, eu trabalho com cidades, eu trabalho com regiões, conjuntos de cidades, né? Meu olhar nunca foi tanto assim em nível só de política federal, mas sempre foi nas dores e alegrias das cidades, porque é nas cidades que as coisas acontecem. E aqui só um pouquinho de mim, para vocês saberem de onde eu vim, né? Eu tenho mestrado em gestão de políticas públicas, eu tenho MBA em direito público com ênfase em gestão, MBA em negócios sustentáveis. Toda a minha carreira tem alguma relação com o desenvolvimento sustentável, tá? Eu tenho uma consultoria que se chama Big Push for Sustainability, né? Que é para sustentabilidade, como é que a gente desenvolve soluções, e foi daí que partiu a minha conversa com o Marinho, que a gente se conheceu, desenvolve soluções para acelerar, né, o alcance do desenvolvimento sustentável das cidades. E aqui a gente está numa solução que tem a ver com o desenvolvimento de agências com um conjunto de municípios, de como a gente consegue capturar recursos, não só públicos, mas recursos privados também, que eu falo um pouquinho ao longo da minha apresentação, para poder chegar onde tem que chegar mesmo, né? O que não falta é demanda nas cidades. Eu também sou cofundadora e diretora de novas economias no Instituto de Ciência e Tecnologia, chamado NIA Hub. Sou cofundadora de um instituto chamado UCACAFA, que é um trabalho de pesquisa, de estudos sobre economia do cuidado. Eu fui diretora da organização Agenda Pública, que trabalha também com o desenvolvimento sustentável com cidades. Fui gerente do Vetor Brasil, muitas cidades e muitos estados do Brasil, não sei se algum aqui já teve a oportunidade de ter trainees do Vetor Brasil, que é exatamente qualificar os servidores que trabalham nos governos, pensando nas pessoas que estão dentro dos governos como uma mola propulsora, né? Uma mola para ajudar a melhorar ainda mais as políticas públicas. Fui coordenadora também de desenvolvimento econômico na Prefeitura de São Paulo, e eu peguei um ano desafiador. Eu entrei em 2018, mas eu estava lá em 2020. E para mim foi um dos maiores desafios, como a gente fecha e abre
né, uma cidade, uma economia de uma cidade como São Paulo, né? Então, a interlocução com tantos setores da iniciativa privada, como bem alguns prefeitos e o Marinho trouxeram, a importância dessa conversa com os empresários, com as organizações de empresas, também com o setor dos trabalhadores, enfim. Então, foi um desafio que eu tenho bastante orgulho de ter passado. E já coordenei alguns planos, né? Vocês também falaram sobre a importância de planos. Eu adoro essa perspectiva, essa importância que a gente tem que dar para os planos, porque é eles que nos dão uma visão de futuro, né? Então, conduzi o plano também de desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo, primeiro de São Paulo, da cidade de Maceió e de Jundiaí, no estado de São Paulo, além de ter participado de Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e o Programa Vale do Futuro. Eu vi aí o prefeito de Acupiranga, é óbvio que eu ia deixar ele falar, porque o Vale do Ribeira, para mim, é um dos territórios que eu tenho bastante carinho e está na listinha dos pilotos para a gente poder trabalhar, pensando numa região com tanta riqueza da Mata Atlântica que a gente tem aqui pertinho. Bom, eu vou passar aqui falando de alguns conceitos, gente. Me perdoem se eu estiver falando mais do que vocês falaram, mas como a gente, é importante botar todo mundo aqui na mesma página, queria muito trazer o desafio que as cidades têm, né, os municípios têm, quando a gente fala sobre desenvolvimento, né? A gente está falando de desenvolvimento econômico, em que, ao mesmo tempo que a cidade ela é um lugar para prosperidade, né? A gente tem que ter oportunidade de negócios, a gente tem que ter renda, a gente tem que ter emprego, investimento, educação, capacitação, infraestrutura, enfim, toda as ações de prosperidade, a gente também tem que garantir uma qualidade de vida para essas pessoas, né? A gente tem que garantir saúde, a gente tem que garantir segurança, habitação, enfim, desenvolvimento urbano. Então, a função do município de estar no meio dessas duas coisas, de tomar decisões no dia a dia, e essas escolhas que fazem com que a gente acabe definindo o rumo que a gente quer, qual cidade que a gente quer, né? E aqui eu já dou um exemplo, quando eu estava na prefeitura de Jundiaí, o grande desafio, né, de ser uma cidade grande ou uma grande cidade. E o governo optou por uma grande cidade, não uma cidade grande, como a cidade de São Paulo. Então, e aí, a partir dessa definição é que toda a estratégia foi definida. A gente está passando hoje por 3 grandes transições, e que todas elas vocês já devem estar sentindo em todas as cidades do Brasil. Primeiro, uma transição demográfica, né? A gente está passando por um processo de envelhecimento da população, as crianças não estão vindo, né? As pessoas estão vivendo mais também. A gente está com uma pressão muito grande para as cidades que têm Instituto de Previdência, Seguro Social, o sistema de saúde, uma pressão muito grande por causa disso, né? E também estamos passando por uma transição tecnológica, como alguns outros prefeitos falaram aqui. A gente tem a questão das redes sociais, a gente está falando sobre conectividade, muita inteligência artificial agora vindo de todos os lados, seja para processos de governo. A Patrícia e a Laís vão falar sobre compras públicas também, como é que a gente usa a contratação de inovação para dentro de governo. A gente está falando sobre Smart Cities, que algumas cidades também já estão capitaneando e liderando isso, e a Smart Cities, cidades inteligentes, como é que a gente produz e usa né, de uma maneira inteligente os dados que uma cidade produz, tecnologia social, enfim, inovação aberta, governo aberto. E uma outra transição que tem a ver com toda a questão da sustentabilidade, que é a transição energética, né? Como é que a gente trabalha para as cidades reduzirem as emissões de gás carbônico, a gente conseguir mais eficiência na hora de usar energia nas nossas cidades, a gente garantir que a gente não fique sem energia, porque a energia hoje era vital para o nosso dia a dia. Muita educação ambiental, consciência de mudança e mudança de comportamento, e o investimento sustentável, que também é um assunto super importante, porque o investimento sustentável é uma forma de ligar a importância da gente trabalhar com transparência, com ética, com gestão eficiente dentro de governo, para atrair esse investimento que agora está rodando solto, né? Então, as crises que a gente está passando, da pandemia que a gente passou também, vão vir outras, tem uma série, traz para a gente, né, dá luz, joga a luz, o farol em cima de fragilidades e as vulnerabilidades que a gente tem, né? E que nem sempre as cidades, as prefeituras, todas elas têm capacidade de responder o que precisa, o que deve, o que gostaria de responder, principalmente por questões financeiras, quantidade de servidores, enfim. Então,
Isso expôs, assim, gente, nós precisamos fortalecer as cidades e as regiões, né? E o papel do Estado, ele tem 3 grandes frentes que eu destaquei aqui, como é que a gente consegue botar o papel de Estado e lato sensu, né? Estado, cidades, prefeituras, governos, etc. Primeiro são os impactos sociais, então a gente tem uma desigualdade, a gente está aumentando essa pobreza que temos nas nossas cidades, a gente tem um desafio para a geração de emprego, né? Muitas cidades querendo trazer indústrias para gerar emprego, porque precisa gerar renda. Como é que a gente faz uma condição de trabalho das pessoas que ela não seja precarizada, como a gente já vem discutindo isso com a famosa uberização e etc. Uma outra frente é como é que a gente... Estão pedindo cada vez mais para as políticas públicas serem amplas, né? Como é que o governo pode ajudar as pessoas mais vulneráveis, como é que ela pode ajudar a desenvolver economia popular, falar das novas economias, e, ao mesmo tempo, a gente ter serviços públicos com eficiência, com eficácia, atendendo a todas as pessoas. E, por fim, qual é a capacidade dos municípios de intervir nisso tudo, né? A gente sabe que não dá para ter política compensatória para sempre, a gente precisa estimular também atividades econômicas, a gente tem que ter capacidade de superar esses déficits. Então, como é que a gente trabalha essas 3 frentes com tantos desafios que uma cidade tem, né? E o que pode ser feito nesse cenário? E aí eu tenho 2 blocos aqui importantes de trazer. O primeiro é melhorar a eficiência, que é o caminho que vocês já estão seguindo, seja qual fase esteja no programa. Como é que a gente consegue fazer o essencial com menos recurso, com qualidade, priorização, planejamento e produtividade, né? A gente conseguir organizar, usar a tecnologia ao nosso favor para dar escala, para a gente conseguir atender todo mundo, ter disciplina, seja ela fiscal, financeira, disciplina para executar esses recursos e as políticas públicas, e a parceria com o setor privado, porque o que não falta, gente, é dinheiro do setor privado. Como é que a gente traz ele para política pública, né? E do outro lado, a gente também falar sobre uma governança, né, governar em sintonia com a sociedade civil, né? A gente falou de governo aberto aqui como a 3ª fase do programa, como é que a gente pode ter diálogo permanente, transparência, uma governança compartilhada também pode ser feito nesse cenário para a gente conseguir superar esses desafios. E também o que não pode deixar de ser feito dar respostas para a geração de emprego e renda, é algo que eu tenho certeza que 100% dos prefeitos aqui vão falar que o trabalho do Cine de intermediação de mão de obra e algumas parcerias para qualificação profissional não dão conta da necessidade da gente conseguir arranjar emprego para a nossa população, né? A gente está com um desafio de desemprego, as pessoas precisam gerar renda, tem só algumas soluções para isso, mas como é que a gente consegue, de fato, ter uma ação forte para a geração de renda, né? Melhorar o ambiente de negócios, também tenho certeza que boa parte aqui das cidades fala sobre ambiente regulatório, como é que consegue atrair mais empresas, como é que consegue reduzir o tempo para abrir e fechar empresas, como é que eu consigo fazer com que eu consiga movimentar empresas para poder também gerar empregos dentro da cidade. E por fim, a inovação e modernização na gestão pública, né? A gente está falando de melhorar também o processo de arrecadação de tributo, a gente reduzir a dependência de repasses, sejam estaduais, sejam federais, como é que a gente consegue transformar a quantidade de dados em informações, a gente consegue trabalhar com tecnologia para melhorar essa transparência. Assim, eu conheço cidades muito grandes que o processo de licenciamento é feito por um cara num Excel e que, se ele tirar férias, tipo, o licenciamento ele trava. Então, como é que a gente consegue superar essas coisas? Cidade grande mesmo, assim, não estou nem falando de uma cidade que tem o desafio de conectividade. Não, isso é uma realidade. Então, como é que a gente consegue superar esses desafios e a gente precisar enfrentar esses 3 grandes eixos aqui, ou seja, resposta para gerar renda, gerar emprego, melhorar o ambiente de negócio e trazer inovação e modernização na gestão pública. E pensando no desenvolvimento, no empreendedorismo, desenvolvimento econômico, eu trabalhei muito com algumas prefeituras para 6 grandes temas, né? Primeiro, uma questão cultural,
uma questão de como é que eu consigo trabalhar para a minha cidade ser reconhecida não só pelas empresas, mas pelas pessoas, pelos outros estados e quiçá outros países, como uma cidade que eu consigo instalar a minha empresa, que eu consigo ter emprego, que eu consigo empreender, etc. Como é que depois eu consigo qualificar tudo isso? E aí, qualificar não é só em gestão, que um trabalho que o Sebrae faz brilhantemente bem, mas também como é que eu tenho qualificação técnica para os setores econômicos, para os setores do desenvolvimento sustentável, que eu vou falar mais à frente, mas a qualificação técnica para poder estar a galera preparada para assumir os empregos que eu estou tentando trazer, né? E, por fim, uma qualificação também voltada aos chamados soft skills, né? A gente costuma dizer, para quem aqui tem familiaridade com as coisas da intermediação de mão de obra, mas que as pessoas são contratadas pela parte técnica, né, pelo currículo, e muitas vezes demitidas por uma questão de postura, por uma questão de conseguir conversar, negociar, dialogar, conseguir trabalhar em equipe, etc., que são esses chamados soft skills. Então, como a gente qualifica também o governo também pode ajudar nisso, né? O ambiente regulatório, que é a dor, o calcanhar de Aquiles de toda a cidade, como é que a gente consegue ter marcos legais, como é que a gente consegue ter um conjunto de leis e decretos que ajudem, facilitem a geração de renda, de emprego. Tem infraestrutura, e a infraestrutura, desde eu consigo ter um aeroporto fácil, que eu consiga escoar os produtos da minha cidade, até infraestrutura como um complexo industrial, um coworking público, que algumas cidades já têm, que tem computador com internet para ajudar os empreendedores a terem estrutura para conseguirem trabalhar e gerar seus negócios. O acesso a capital, e aí a capital é microcrédito, como é que eu consigo fazer rodadas de investidores, como é que eu consigo ter créditos grandes para trazer esses investimentos. Então, esse dinheiro, ele não só tem um olhar de, estou dando dinheiro para aquele empresário, mas ele também é um dinheiro que estimula a implantação, né, criação de empresas para poder gerar renda. Então, ele não deixa também de ser um investimento, e ele é muito importante para conseguir atrair empresas, atrair geração de renda, etc. E, por fim, o acesso ao mercado, né? Como é que eu consigo ajudar com que os produtos, os serviços que eu estou ali gerando na minha cidade, eu consiga escoar isso, né? Não adianta nada eu fazer uma cadeia maravilhosa, né, de produtos de couro, ou eu consiga trabalhar com a cerâmica, por exemplo, a cerâmica que tem, inclusive, na região lá do Vale do Ribeira, e eu não consegui levar isso, ajudar a acessar o mercado, né, porque é isso que, no final das contas, traz dinheiro para a população. Então, como eu consigo ter ações e iniciativas que trabalhem essas 6 frentes? E como é que é um olhar provocador quando a gente olha para esses eixos que eu falei antes, né? Muitos têm falado sobre as novas economias a partir dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente precisa trabalhar e planejar, incluindo a sustentabilidade, mas o que isso se transforma na prática para o desenvolvimento econômico, né? Não é só uma coisa paliativa, só a educação ambiental, mas como eu consigo gerar negócio, gerar emprego para o que está vindo com as chamadas novas economias. E aqui eu destaco 7 temas que está vindo muito, muito forte. As cidades podem aproveitar essa onda para capacitar e conseguir, consequentemente, atrair empresas para conseguir gerar renda através dessas novas economias que já estão acontecendo. Primeiro, empregos verdes, né? Então, são empregos na área ambiental, empregos de preservação, de regeneração. Então, as empresas que estão focadas em sustentabilidade, os empregos verdes hoje são os mais cotados, mais importantes para ter, inclusive, acesso a dinheiros de órgãos multinacionais. O segundo é saúde. Por conta também da transição demográfica, as pessoas estão vivendo mais tempo, isso está tendo uma necessidade, uma demanda de política pública de saúde, soluções, telemedicina, etc., para resolver, ou seja, está tendo uma cadeia da saúde agora se fortalecendo. O saneamento também, o trabalho com corpos hídricos, né, as lagoas e rios, como é que eu consigo preservar ele com um bom saneamento? A gente tem um marco legal do saneamento que veio para tentar, numa tentativa de agilizar isso, e não tem qualidade de vida sem um saneamento adequado, né? Então, isso está gerando muita economia, né, em termos de empregos, empresas, soluções, até startups de saneamento. Tecnologia, e aí a chamada economia criativa, hoje tudo se resolve ou se escala basicamente com a tecnologia. Como é que eu consigo
ter inovação, como é que consigo trazer isso para o dia a dia. Tem uma cidade que eu tenho acompanhado bastante, e ela, de uns 5 anos para cá, junto com a universidade, começou a gerar coworkings públicos, centros de inovação, incubadoras, aceleradoras, aquela coisa toda da galera da tecnologia, e isso já está dando frutos para resolver problemas sociais também. Então, tecnologia está gerando renda, está gerando emprego. Mobilidade, uso de, enfim, como é que eu consigo ter qualificação profissional para poder mudar os ônibus, os carros para energia elétrica, por exemplo, como é que eu consigo ter ônibus e balsas, por exemplo, que eu consigo capturar, usar energia solar, enfim, como é que eu consigo ter uma mobilidade mais eficiente, também está gerando uma cadeia de economia, um setor econômico importante, a própria energia, né? Como é que eu consigo ter soluções também de gerar energia e não ficar só dependendo da energia que é gerada nas grandes hidrelétricas do país, e segurança alimentar, que entra a questão da agricultura. Tem muita cidade, ainda que a tendência seja ser urbana, que a agricultura, a segurança alimentar, ela também está vindo, até com o uso de tecnologia, para fortalecer a geração de renda, né? Então, tem cada vez mais também investimento para a segurança alimentar, que tem gerado recursos. E aí eu já queria trazer uns casos bem práticos de como tudo isso que eu trouxe aqui, eles podem ser aplicados em cidades. O primeiro é Extrema, em Minas Gerais, que é uma cidade pequena, tem um pouco menos de 54 mil pessoas, e ela tem uma característica muito legal, que ela tem um polo industrial que está crescendo, né? Então, ela, ao mesmo tempo que é uma cidade pequena, que tem uma questão ambiental muito forte, né? Ela está dentro do sistema Cantareira, etc. Ela tem um polo industrial muito importante. E como é que eu consigo juntar tudo isso, né? Qual foi a solução que a Extrema pensou? Eles usaram o projeto chamado Pagamentos por Serviços Ambientais, que é uma forma de gerar renda para os produtores e para os proprietários rurais, onde o governo faz, isso aqui foi um município, né? Tem alguns estados que também já fazem, tem o apoio do governo federal, mas você faz um edital para convocar esses proprietários de terra e falar, olha, se você preservar, eu te ajudo com assistência técnica, e se você não só preservar, mas regenerar a sua área dentro de nosso planejamento, eu dou uma bolsa para você mensal. E aí, depois de agora já tem mais de 15 anos. Ele começou em 2006, e aí em 2016, que é o último dado que a gente tem, eles conseguiram proteger mais de 6 mil hectares, mais de 1 milhão de mudas foram plantadas e mais de 28 mil metros de cerca foram construídas e mantidas, e conseguiram recuperar enormemente e gerando renda para esses proprietários, né? Porque foram pagos mais de quase 4 milhões de dinheiro pago, de recursos pagos pelos proprietários, porque esse pagamento por serviço ambiental não deixa de ser, de novo, uma nova economia, uma economia ligada ao meio ambiente, que ao mesmo tempo gera renda e ao mesmo tempo também preserva o meio ambiente. Um outro caso que eu queria trazer aqui foi quando eu trabalhei no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Internacionalização de Jundiaí. O que eu gosto desse caso? O Jundiaí é uma cidade rica, né? É uma cidade que não tem desafio de atrair indústria, ela não tem grandes questões com a qualidade de vida, é uma cidade dos primeiros, enfim, aqui no interior de São Paulo, nas primeiras posições de desenvolvimento sustentável, nos primeiros rankings de competitividade, nos primeiros rankings de integridade, enfim. Mas por que isso chegou onde chegou? Foi uma cidade que ela trabalha o planejamento e a implementação de planejamento há muito tempo. Ela não consegue atrair hoje indústrias e empresas de muito setor, não só pela sua localização estratégica, está entre Campinas e a cidade de São Paulo, muito perto também do Porto de Santos. Não só, porque para isso a empresa ela quer chegar e quer investir numa cidade, pensar no desenvolvimento econômico, numa cidade onde ela consiga ter confiança no governo que está local, né? Então, para isso, a cidade de Jundiaí ela priorizou políticas de integridade, de governança, de transparência, de ética,
para poder ter agilidade, por exemplo, numa abertura de empresa. Você imagina se Jundiaí demorasse 6 meses para abrir as empresas? Você acha que elas iam arranjar outras questões para outros lugares para poder se instalar? Então, hoje ela consegue pensar no plano de desenvolvimento econômico. Veja que o plano de desenvolvimento econômico, por exemplo, de São Paulo, ele nem fala ainda de inovação e internacionalização, porque é outra discussão, ele tem muitos desafios internos ainda. O Plano de Desenvolvimento Econômico de Jundiaí trouxe a inovação e internacionalização porque ela já venceu algumas etapas, né? E aqui no planejamento, a título de exemplo, foram 3 grandes eixos que ele priorizou. Esse documento é público, tá? No site da Jundiaí Empreendedora, da Prefeitura. Então, na centralidade está a governança municipal, buscando o protagonismo internacional. Então, uma boa governança municipal que consegue fortalecer e trabalhar um protagonismo internacional para poder, que é agora a estratégia deles, né? Posicionar Jundiaí para atrair dinheiro, atrair atenção, atrair investimento, desenvolvimento sustentável econômico a partir dos outros países e outros recursos. E 3 grandes eixos. O primeiro é a sustentabilidade ambiental, né? Eles têm uma serra importante, eles têm a água e o clima como ativos ambientais, então eles têm a premissa de proteger e preservar, ainda que junto com o desenvolvimento econômico, e ela é uma referência em cidade sustentável. Ela estava, se não me engano, em 2º lugar, eu não sei como se já atualizou, mas até o último dado, no final do ano passado, ela estava em 2º lugar de todas as mais de 5.000 cidades do Brasil em cidade sustentável. E aí ela também priorizou na área econômica alguns setores, né? A economia criativa e cultural, a indústria, a saúde, qualidade de vida, segurança alimentar e alimentos, turismo, né? Um turismo de valor agregado e a transição energética. Então, a partir desse planejamento dos setores econômicos, foram definidas ações, macroações e atividades para fortalecer agora esta cadeia nos próximos 10 anos. E aí eles estão trabalhando, inclusive, com qualificação profissional, empreendedorismo e tudo para fortalecer esses setores que eles escolheram, porque tem a ver com a realidade deles. E a terceira diretriz está focada nas pessoas, né? Aquelas como protagonistas do desenvolvimento. Que é uma cidade que tem o título de cidade das crianças, ela tem um capital humano qualificado com as empresas que tem hoje, né? E tem uma educação que é considerada de ponta, né? Toda a rede municipal ela conseguiu fortalecer. E aí, para fortalecer esse desenvolvimento econômico, ela também está atuando em 3 que a gente chama de alicerce, né? Que são os pilares, os fundamentos para fazer aquilo acontecer. Ou seja, não tem desenvolvimento econômico se eu não melhorar a infraestrutura, se eu não trabalhar como uma cidade inovadora, empreendedora, e se eu não trabalhar equidade e diversidade também. Né? Então, se eu não tiver isso como fundamentação, como solo, como pavimento, o desenvolvimento econômico não acontece do jeito que a gente planeja, tanto de maneira coletiva, que a gente desenha, coloca no papel, que a gente sonha, tá? Então, esse aqui é o resumo do Plano de Desenvolvimento Econômico, como um caso também interessante para pensar. E aqui, eu queria trazer experiências que eu tenho tido com grandes empresas, que tem muitos impactos, né, no território, siderúrgicas, metalúrgicas, complexos industriais grandes, centros de refinaria, etc. Eles têm como realidade uma necessidade de ter uma interlocução direta com governos municipais, não só por causa de licenciamento, que muitas vezes vem até pelo Estado ou pelo federal, mas porque o governo é quem está recebendo, é quem está ali no dia a dia dos desafios. E como eles juntam com grandes impactos, eles têm hoje, hoje não, já tem um tempo, mas eles estão sofisticando isso cada vez mais, que eles buscam ambientes seguros para eles desenvolverem, seja seus investimentos de ESG, seus investimentos socioambiental privado, o planejamento deles de compensação e de mitigação dos impactos. E hoje, eu posso dizer que há uma tendência muito forte de criação e fortalecimento e fomento de agências de desenvolvimento qualificadas para colocar eles estão sendo uma aposta para colocar ela como um interlocutor entre os investimentos e a demanda
do território. Ou seja, em vez de olhar só para um conselho de desenvolvimento, ou só para uma secretaria dentro de um governo, ou só para, às vezes, uma liderança que vai lá pedir um balcão para a empresa, não, eles estão apostando agora no fortalecimento e na criação de agências de desenvolvimento que trabalhem não só com eventos, mas que trabalhem com como é que consegue ajudar na qualificação profissional, em desenvolver um plano de desenvolvimento todo compartilhado com todos os setores. Como é que a gente consegue ter esse ator ali, essa figura que faça esse meio de campo e consiga olhar de maneira estratégica e agir de maneira bem executiva. Resumindo agora, não sei se eu passei do meu tempo, eu queria trazer as principais tendências para resumir um pouco do que eu estou falando aqui para municípios, para fortalecimento de agências e para o desenvolvimento econômico e sustentável, pensando em cidades e pensando em desenvolvimento regional. Primeiro, finanças sustentáveis. Vocês já me ouviram falar 3 vezes, eu vou falar a 4ª. Tem muito dinheiro aí, muito dinheiro. Né? Tem fundos climáticos, tem fundos para cidades agora, que voltou, enfim, tem pessoas cada vez mais querendo, investidores investir em ESG, o mercado de capitais, toda essa galera aí que fugia de cidades, hoje elas estão olhando para a cidade como o lugar que elas têm que investir. Então, como é que eu consigo, então, preparar a cidade para receber essas finanças sustentáveis que são como tendências, né? Aqui tem o Blended Finance, que é o chamado financiamento híbrido, que é mescla, ou seja, como é que eu consigo trazer bancos de desenvolvimento, por exemplo, de dinheiro de filantropia, que servem como garantia, como crédito para trazer outro dinheiro que precisa disso, né? Ou seja, o BNDES investe nessa cidade não sei quantos milhões. Aí o cara do mercado de capitais já fala, pô, se o Banco de Desenvolvimento apostou dinheiro, então eu coloco o meu dinheiro. Porque se der algum problema, eu sei que ela vai cobrir. E se ela está colocando ali é porque ela viu alguma coisa. Então, isso acaba acelerando muito dinheiro para vir para investimento na infraestrutura e tudo mais que cidades precisam para alcançar a sustentabilidade. Uma segunda tendência é uma governança agora cada vez mais estratégica, uma governança de governo aberto, intersetorial. Estão cada vez também vendo mais agências chamadas multissetoriais, então agências de inovação, agências que juntam pessoas do governo federal, do governo estadual e município, entre municípios, não só consórcios agora, mas também agências, né? Como é que eu faço junto com conselhos também de desenvolvimento de regiões. Uma tendência a cada vez mais soluções compartilhadas, né? Essas soluções compartilhadas que têm a ver com o projeto de banco de projetos, o banco de soluções, como é que eu compartilho soluções, porque vamos combinar que não é a cidade de Jacupiranga sozinha que vai resolver a questão energética. Agora, se ela juntar com Ribeirão, se ela juntar com Registro, se ela juntar com as outras cidades do Vale do Ribeira, e perdoa botar Jacupiranga, é só porque eu conheço um pouco mais a região aqui, não é implicância, e nem escolha só do coração, mas as soluções precisam ser compartilhadas, porque sozinha, as cidades, principalmente as pequenas, elas não conseguem ter o impacto que elas gostariam nas suas cidades, né? Eu já trabalhei com regiões metropolitanas que quando eu conversei com os prefeitos falaram que a melhor coisa deles estarem dialogando não é porque eles estão, eles não brigam entre eles e vão brigar com o Estado, mas é porque eles estão conseguindo. Uma cidade que tem uma fragilidade num tema, consegue pedir ajuda, até de tecnologia de uma outra cidade que já tem essa tecnologia implantada e outras soluções. E também dentro da governança, a diferença entre consenso e consentimento, né? A gente está saindo da onda de que a governança precisa ser consenso, todo mundo precisa concordar com tudo, para trabalhar, olha, consentimento. Eu não concordo, mas eu vou abrir mão disso, então a gente segue dessa maneira. Né? Então, você aceitar que você não vai concordar tudo, porque às vezes a gente estava dando em governança murro em ponto de faca, querendo que todo mundo concordasse com tudo, e isso não acontecia. Uma terceira tendência tem a ver com inovação social, ou seja, como é que a gente usa inovação, tecnologia e outras soluções digitais também, mas para reduzir as desigualdades, seja redução de desigualdade entre governos, entre cidades, entre bairros, entre gêneros e entre camadas sociais, entre raça, enfim. Como é que a gente usa a inovação para olhar para isso? E uma tendência também de inovação social que pode ser usada é o sandbox regulatório.
Eu não sei se a Patrícia já está aí, se ela atua nisso, tem olhado muito a galera do direito para isso. O que mais é que você consegue falar, olha, para este tema, por exemplo, para a área de saúde, durante 6 meses, eu vou suspender essa legislação aqui, vou fazer desta maneira para testar essas startups de saúde. Então, num período de tempo, só fazer um projeto piloto, o ambiente regulatório, as leis que regem, elas mudam só para poder testar. O PIX foi isso. Eles testaram o PIX num determinado território, para um determinado grupo de pessoas, para saber se funciona, sabendo que o PIX não tinha autorização por lei para existir, antes de botar toda a mudança de legislação para poder fazer isso acontecer. Então, se chama sandbox regulatório. E, por fim, está vindo aí a política nova de neoindustrialização. Muitas cidades têm parques e têm interesse de atrair indústria. Então, a neoindustrialização é algo muito interessante de vocês olharem como tendência, olhando se vocês querem agregar valor em alguma cadeia, um setor que vocês têm, seja comércio, seja serviço, seja artesanato, seja algum minério, enfim, como é que eu consigo uma nova onda de industrialização, uma industrialização que gere imposto para as cidades, gere dinheiro para as pessoas, emprego, e lembrando, para isso, precisa de um bom ambiente de fiscalização, de eficiência da prefeitura. Também trabalhar com novos mercados, ou seja, como é que eu consigo desenvolver novos grupos de pessoas para comprar, novos fornecedores para o que eu produzo na minha cidade. E também está muita discussão das cidades brasileiras como uma referência para esse novo tipo de indústria, uma indústria que pensa em sustentabilidade, uma indústria verde, uma indústria que pensa em transição energética, etc, etc. Então, como é que eu também consigo pegar a carona na neoindustrialização, eu como prefeito, eu como cidade, e trabalhar isso como para a cidade ser uma referência independentemente do tamanho dela. E como base estratégica de todas as tendências para elas fazerem acontecer, para elas serem aceleradas, a gente precisa fortalecer a integridade, a transparência, a governança dos municípios, porque é isso que vai fazer com que dinheiros venham, é isso que vai fazer com que as pessoas consigam emprego, que a gente consiga reduzir desigualdade, que a gente consiga atrair indústria e que a gente consiga também dialogar de maneira transparente com todos os setores, todas as pessoas que vivem nessas cidades que a gente tanto lidera, que a gente tanto gosta. Eu encerro aqui minha fala. Não sei se eu passei do tempo. Muito obrigada. E eu estou super à disposição. Podem me procurar via Marinho, via meu telefone, via e-mail, via LinkedIn, para a gente poder conversar, dialogar, e saber como é que eu e toda a BAD a gente pode ajudar vocês, tá bom? Obrigada. É isso aí, pessoal. Eu falei para vocês que era fera, né? Eu falei para vocês que essa aí sabe muito, né? E assim, uma das coisas que também vai entrar agora a Patrícia e a Laís, também são duas feras também do assunto, uma das coisas que eu tenho pedido a todos que fazem essa parceria com a ABADES, que estão junto com a ABADES aí nesse movimento, né, de Brasil, é que nós sabemos da dificuldade do município, nós conhecemos a dificuldade do município, que a gente consiga passar tudo isso para a prática, né? Isso que a gente sabe que é o nosso grande desafio, tirar realmente do papel. Né? É isso que a gente precisa. Então, informação, nós temos muitas, né? Muitas. Né? Só vai ter fera aqui falando para vocês. Agora, o que nós precisamos é realmente fazer com que isso aconteça, né? Realmente nas suas regiões e nos seus municípios. E aí, é aqui que eu estou, é aqui que é o meu papel de fazer isso acontecer junto com essa equipe que a gente está formando, essa rede de pessoas, poxa, super dedicada no que faz, para que a gente possa avançar nesse processo. Então, agora eu já estou vendo aqui que a Laís já está com o rostinho dela ali, já olhando aqui para mim, falando assim, vamos lá. E depois, quem quiser fazer alguma pergunta, também pode, não sei se a Helena vai ter que sair agora ou não, mas se alguém quiser deixar para o final aí para a pergunta, fique à vontade, tá? E eu estou vendo que está legal, que estão mantendo o grupo aí, o pessoal está todo mundo aí ligado aí no que está sendo falado. Vamos lá. Laís, seja bem-vinda. Patrícia, seja muito bem-vinda. E vocês que vão se apresentar para todos aí, por favor, porque fica mais fácil a apresentação aí por vocês aí. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui a apresentação.
Muito obrigada, Helena. Você mencionou, perguntou se estava aqui, estava sim, escutei uma parte da sua apresentação. Eu estou aqui junto com a Laís Sena, e a gente vai falar um pouquinho sobre Smart Cities e compras públicas de solução inovadora. Quem somos nós, né? Vou me apresentar, depois a Laís se apresenta. Sou Patrícia Pessoa Valente, sou advogada, especializada em Direito Público e Regulação, e também professora de Direito Público e Regulação no INSPER. No INSPER eu dou aula na graduação de Direito e também na pós-graduação, um curso, inclusive, voltado para gestores públicos. É um curso para carreiras não jurídicas, ao contrário, eu diria, exatamente para poder viabilizar o acesso a esse universo que, às vezes, a gente se enclausura no mundo que não é muito fácil de penetrar para quem não é do direito. E a nossa função aqui também, junto com a BADES, é desmistificar esse mundo na medida do possível. Também a gente não pode prometer aquilo que não está ao nosso alcance. Eu vou começar aqui, vocês vão nos encontrar também, acho que é algo importante, antes da gente começar a compartilhar a tela, vocês vão nos encontrar nos boletins ABADES, que a gente também fala um pouquinho sobre os mesmos temas que a gente vai tratar aqui, principalmente compras públicas e concessões de serviços públicos ou de ativos públicos. Vou começar a compartilhar a tela, já passo a palavra para a Laís. Boa tarde, gente, tudo bem? Queria também agradecer a BADES pela oportunidade. Meu nome é Laís, também sou advogada, especializada em direito público, em regulação, concessões de serviços públicos, trabalho no Pessoa Valente Advogados, Patrícia, e vou começar aqui, então, a nossa apresentação sobre compras públicas e soluções inovadoras. Bom, vamos lá, gente. Então, a gente vai falar hoje sobre compras públicas de soluções inovadoras. Então, no primeiro slide, vou te passar, Stephanie, por favor. A gente trouxe aqui só uma história para a gente refletir um pouco sobre o papel do município, né? Então, o que é uma cidade inteligente e que isso é um conceito vivo. Então, quando a gente fala em cidade inteligente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é robô, carro voador, né? E não é bem disso que a gente está falando. Aliás, é disso também, mas entre o que a gente vive hoje e esse cenário futurista tem um longo caminho que não necessariamente quer dizer que as cidades não sejam inteligentes. Então, aqui a gente trouxe uma foto de exemplo da cidade de Veneza, que é uma cidade que foi construída por muitos anos, né? Ela ficou pronta mesmo no século XV, foi construída numa laguna entre o mar e o continente, num lugar estratégico, assim, protegido de invasões, só que a dificuldade é que se tratava de um pântano. Então, houve o desenvolvimento de técnicas de drenagem de terra e fundação dos edifícios, né? Então, utilizaram técnicas como usar o barro para impermeabilizar as estacas de fundação, etc. Então, é uma cidade que se aproveitou de tecnologias, né, que não tem a mesma conotação de quando a gente usa tecnologia hoje, mas que usou tecnologias super avançadas para permitir o seu desenvolvimento. Então, foi com esse exemplo que a gente queria começar para dizer que, às vezes, quando a gente fala em contratar inovação, a gente fala de smart cities, existe um certo receio, principalmente quando o município é pequeno, porque a receita é evidentemente menor, a arrecadação não é a mesma de municípios grandes, e existe um afastamento aí desse conceito, né, de, não é para o meu município, e não é esse o caso, e a gente vai mostrar por quê. Então, no próximo slide, a gente trouxe aqui o que vem na cartilha Smart Cities, que a definição de Smart Cities no Brasil. Então, são cidades seguras, resilientes, autorregenerativas, ambientalmente responsivas, né? Então, preocupadas com essa questão de mudança climática e do ESG, que a Helena já tratou aqui. São cidades vivas para as pessoas e que articulam as diferentes noções de espaço. Então, por exemplo, a gente vê bastante isso quando a gente trata do aspecto da mobilidade, né? Então, são cidades em que todas as formas de mobilidade são bem-vindas e incentivadas.
são cidades conscientes, responsáveis por seus princípios, diversas, economicamente férteis. Então, basicamente, o que é uma cidade inteligente? É uma cidade que atua em prol do interesse coletivo, sabendo que o interesse coletivo é múltiplo, né? Então, desde a iniciativa privada que almeja o lucro, até o cidadão que não pode ser prejudicado e que precisa ter serviços públicos adequadamente prestados, até o gestor público que tem as suas, não diria limitações, mas as suas condições de contratação. Então, cidades inteligentes não necessariamente têm carros voadores e robôs, mas são cidades que utilizam da tecnologia, e aí um leque bastante amplo de tecnologia, para realizar os seus objetivos, né? E, enfim, atender a todos os seus cidadãos e interesses envolvidos. Então, o desenvolvimento urbano é um aspecto bastante importante, e o digital, ele vem sim, então a tecnologia ela é importante, mas na medida que ela é importante também nas nossas vidas, né? Então, 5 anos atrás, não se fariam reuniões como essa, por meio de videoconferência. O WhatsApp é um aplicativo, por exemplo, que revolucionou de uma forma bastante impressionante a comunicação no Brasil. Então, o uso da tecnologia ele é presente na medida que ele é presente na nossa vida individual. Então, pode passar, Estevam. E aí, o que a gente trouxe diante dessas mudanças, diante desse cenário que a gente vive, de mudanças tecnológicas, da necessidade que os municípios têm de atender aos interesses locais, das diversas demandas que surgem. Então, a Helena mencionou, por exemplo, o marco do saneamento, que trouxe várias obrigações para os municípios. Como fazer parte desse movimento de desenvolvimento mesmo de cidades inteligentes? E as contratações públicas são uma das ferramentas que podem ser usadas para aderir a essa transformação que a gente vive hoje. Então, elas são, diria, uma ferramenta-chave para que a cidade possa se colocar no caminho do desenvolvimento sustentável que a Helena estava falando antes da gente. Por quê? É a partir das contratações públicas que o município escolhe, e aí escolhe porque, de fato, a maioria das contratações é totalmente discricionária, né, segundo o interesse do município, realizar várias atividades que vão culminar nos seus objetivos. Então, é a partir da escolha das contratações públicas que se escolhe o resultado de ser parte de uma cidade inteligente, de cumprir com esses objetivos. E aí, dentro das contratações dentro das contratações públicas, a gente tem as contratações de soluções inteligentes, que a gente vai tratar um pouquinho também, que também parece um bicho de 7 cabeças quando a gente fala assim, mas que são contratações de outras empresas que estão dedicadas a impulsionar esse desenvolvimento. Então, a gente trouxe aqui o conceito de inovação, para a gente estar todo mundo na mesma página, né? Então, considera-se inovação todo e qualquer produto e processo, novo ou aprimorado, que difere significativamente daqueles anteriormente colocados no mercado. Então, o fato de ter um serviço diferente, um produto novo, já seria uma inovação, segundo o Manual de Oslo. Pode passar, Stephanie, por favor. E aí, a gente trouxe também as formas de comprar inovação. Então, como eu posso contratar inovação? Se a gente fala de diploma legal, a gente tem três principais leis que possibilitam a compra de inovação, a contratação de inovação. Então, tem as leis de licitações, né, a 8666 de 93, que não está mais vigente, mas que a gente sabe que existem vários processos de contratação que foram iniciados na 8666 que ainda estão vigentes. O Marco Legal das Startups, que é a Lei Complementar 182 de 2021, que, embora tenha esse apelido de Marco Legal das Startups, traz alguns instrumentos que podem ser utilizados por não startups, como a gente vai explicar, e a Lei de Inovação, que é a Lei 10.973 de 2004.
e também permitiu a contratação de parcerias com universidades, por exemplo. Então, esses são os pontos legais, e aí os tipos de contratação são ou os contratos administrativos os contratos puramente administrativos, como vocês estão acostumados, então contratações 8666 ou 14133, ou outras contratações específicas, as concessões e parcerias público-privadas, que são quando o município escolhe delegar a prestação de um serviço público para a iniciativa privada, não necessariamente, não a titularidade do serviço. Então, isso é bastante importante falar, que uma concessão, uma parceria público-privada não são privatização, são transferências do direito de prestar e de explorar aquele serviço em troca de uma remuneração. Temos parcerias com o terceiro setor, então a gente tem também, por exemplo, a Lei 13.019, de 2014, que disciplina muitas dessas parcerias, e as parcerias com universidades, que vêm da própria Lei de Inovação, no sentido de impulsionar o desenvolvimento tecnológico por meio da pesquisa, então trazer melhorias aí nos serviços a partir das pesquisas desenvolvidas nas universidades. Então, esse é só um cardápio, né, um leque de opções que a gente trouxe para mostrar onde as inovações podem estar presentes. E aí, ao longo do que a Patrícia vai falar, vocês vão perceber que quase em todos os lugares a gente pode contratar inovação, cada um com sua particularidade de contratação. E aí eu passo agora a palavra para a Patrícia. Obrigada, Laís. Stephanie, se puder passar também o slide. Então, eu vou falar de todo esse cardápio que a Laís apresentou para vocês, especificamente do marco legal das startups, que é uma das formas de administração pública, de uma maneira geral, contratar, que a lei chama de solução inovadora. Qual que é a questão aqui, né? Na mesma época que a nova lei de licitações foi aprovada, inclusive, embora ela tenha demorado tanto tempo assim para entrar, para ser a única opção em vigor para ser utilizada, o marco legal das startups foi também discutido no Congresso e aprovado. A lei aprovada muito concomitantemente com a nova lei de licitações. E o curioso é que, embora a nova lei de licitações tenha tentado trazer exatamente essa reunião e essa codificação de como realizar contratações públicas, o marco legal das startups figura como uma forma à parte em relação à nova lei de licitações com esse procedimento. E para quê? E aí, isso que é interessante que a Laís já trouxe. Sim, para soluções inovadoras, com emprego de tecnologia, mas não é só para isso. É também para a promoção de inovação no setor produtivo de uma maneira geral, porque inovação não é só aquilo que está atrelado a uma base tecnológica, né? Também para o direito, não só para fins de definição de o que é uma Smart Cities, uma Smart City. O ponto aqui é que se enfatiza o poder de compra da administração pública. Então, assim como foi feito com as micro e pequenas empresas, assim como é feito, por exemplo, para produtos sustentáveis, de acordo com guias específicos de compras públicas sustentáveis, aqui também o marco legal das startups cria um procedimento específico que também traz a ideia de que o Estado tem um poder de compra importante para fomentar o mercado privado. Um ponto que também já foi sinalizado anteriormente, e eu queria aprofundar aqui um pouquinho, é que não precisa ser startup naquela ideia do que a gente tem no senso comum de startup. De fato, a gente está falando de uma lei complementar, a Lei 182 de 2021, e ela é uma lei complementar, não porque ela está criando uma forma de contratação específica, a gente está falando de um capítulo próprio da lei, mas é porque ela traz benefícios fiscais para empresas que são enquadradas como startup. Então, na definição da lei startup, é de fato uma empresa que tem uma receita bruta ali de 16 milhões no ano anterior, não pode ter mais do que 10 anos de existência e tem algumas questões relacionadas aos objetivos também. Mas isso para fins fiscais. Para fins de contratações públicas, o artigo 13, que começa a falar sobre as contratações públicas de solução inovadora, já faz uma outra abordagem, fala pessoa física ou jurídica, sem fazer essa distinção, sem se referir ao termo startup
que tem no início da lei. Então, esse é um ponto importante. Além disso, para o gestor público, tem uma vantagem muito grande. E ela surgiu, historicamente, essa legislação, como uma resposta a um problema que foi vivenciado aqui no estado de São Paulo. E claro que eu conheço esse problema, que motivou pensar uma solução inovadora normatizada, mas com certeza outros estados, outros municípios também podem ter passado por algum tipo de dificuldade semelhante. E qual que foi? Se fez uma espécie de... É muito comum, né? PitGov, a gente teve o PitGov aqui em São Paulo, o estado de São Paulo selecionou uma solução para a problemática de filas no poupa-tempo, selecionou uma empresa que demonstrava condições boas, suficientes para desenvolver um aplicativo para agendamento e cancelamento e reagendamento de apontamentos ali no poupa-tempo, com lembretes e indicando também os documentos necessários, evitando que você fosse até o poupa-tempo para obter, por exemplo, sua carteira de identidade, sua carteira de motorista renovada e assim por diante. O ponto que eu quero chamar a atenção essa empresa, ela foi contratada nesse PitGov, né, para fazer uma experiência, desenvolveu um bot específico, esse bot foi testado no poupa-tempo e de um pouco tempo de uso, revolucionou positivamente a utilização do poupa-tempo. O fato é que, quando eles tentaram fazer uma contratação via pregão, a empresa não venceu. E isso acabou se tornando, vamos dizer assim, um grande tabu, por quê? Todo mundo sabe aqui que a gente não pode escolher quem vai ser contratado, quem vai ganhar uma licitação. E como isso não pôde ser feito, né, ganhou uma outra empresa que ofereceu um preço mais em conta, mais vantajoso, de acordo com o critério ali do edital de pregão, e o processo foi judicializado. Não é a primeira vez que é uma judicialização de um processo, mas o fato é que aquela empresa que ficou em segundo lugar foi a empresa que desenvolveu o bot no âmbito do PitGov. E ela não foi sequer remunerada por isso no âmbito do PitGov. Então, ao analisar esse problema, se identificou que existia uma lacuna na legislação brasileira para licitar aquilo que o gestor público não sabe descrever ainda. Ele só sabe descrever o desafio, o problema público, né, que se quer resolver. E essa é a grande vantagem dessa legislação aqui. Quando a administração pública quer contratar uma solução, que pode ser em base tecnológica ou não, e ela consegue descrever o desafio público que ela quer ver resolvido, que no caso ali do exemplo do Poupinha e dessa empresa que acabou ganhando o PitGov, mas perdendo o pregão, era reduzir o tempo de espera ou a dificuldade do cidadão em fazer os agendamentos. E exatamente esse é o problema que todo mundo pode ter, ou pode ter outros problemas que poderia conseguir resolver, mas não precisaria definir qual que seria a solução naquele momento. Então, para isso, a gente tem o próximo slide, que traz o passo a passo desse processo. Ele envolve, Stephanie, se puder passar o slide, ele envolve 2 contratos, né? Primeiro, é o contrato público de solução inovadora, que está no item 4, e depois o contrato de fornecimento. Mas antes de chegar no contrato, eu vou passar aqui pelo item 1, né, o primeiro passo, que é exatamente o que eu acabei de falar, a identificação do problema que pode levar à contratação de uma solução inovadora. Então, é o início do processo de licitação previsto no marco legal das startups, inicia o processo administrativo internamente, indicando a contratação via o marco legal das startups e descreve-se como justificativa o problema, o desafio que se quer ver atendido. Na fase preparatória, na elaboração do edital, não é preciso definir o objeto, no sentido de delimitar a solução que se quer, mas sim o desafio, mais uma vez. As condições de execução nessa primeira etapa, que seria uma espécie de test drive, que a gente chama de teste mesmo, a matriz de risco, quem vai ficar com que elemento de risco em relação àquele desenvolvimento, e as formas de pagamento nessa etapa, né, etapa de teste. Então, é muito como as startups pensam, no sentido de criar um produto mínimo viável, para depois, se der certo esse produto,
esse teste escalar. Então, um pouco como a Helena falou, é fazer um piloto, mas é um piloto de algo que a gente nem sabe se vai dar certo mesmo, né? Não é que existe aquele produto no mercado e a gente vai usar. Pode existir, isso pode ser contratado via MLS, mas também pode ser algo que não existe no mercado ainda, que vai ser desenvolvido junto. Então, a licitação, com essa linha pontilhada aqui, a gente tem a fase externa da licitação iniciada, com a publicação do edital. O edital tem um prazo diferente do pregão, por exemplo, que é a forma mais regular que a gente tem agora com a nova lei de licitações, que é de 30 dias, e tem que ser publicado dando publicidade aí, como comumente se faz em licitações públicas, então pelo Diário Oficial, pelo menos. O julgamento dessa licitação, ele é feito pelo menos por uma comissão especial, formada por servidores, inclusive de carreira, mas também pode ser formada por algum especialista no tema específico. Então, se é um tema de tecnologia de informação ou de educação, que as pessoas que compõem a Secretaria de Educação, ou sem uma formação específica que poderá analisar se é com a inteligência artificial, junto com tecnologia e educação, pode solicitar, né, pode convidar uma pessoa de fora da administração pública, que seja especialista no tema para compor essa comissão especial. Então, esse também é um diferencial importante. E, além disso, tem critérios próprios, que não são critérios que estão previstos na Lei de Licitação e Contratações Públicas. Critério que mede, por exemplo, a maturidade no desenvolvimento daquela solução, já a capacidade da empresa em fazer frente àquela contratação, porque às vezes a gente pode estar falando com empresas muito pequenas ainda. E a gente passa, uma vez vencida ali aquela etapa da licitação, com uma decisão sobre quem vai ser contratado, e pode ser contratada mais de uma solução também, isso é muito interessante, vai um pouco uma linha diferente do que a gente pensa em licitações públicas. A gente tem a celebração do primeiro contrato, que é o Contrato Público de Solução Inovadora, aquela sigla ali, CPSI. Ele tem vigência de 12 meses, em geral a gente tem visto número menor de vigência, né, para poder rodar esse teste. Ele pode ser prorrogado por igual período, tem um limite de valor também que a gente não conseguiu identificar ainda, uma contratação via CPSI que tem atingido esse limite máximo da lei, que é 1.600.000. E, após o cumprimento desse contrato, tendo sido bem sucedido, inclusive com alterações que podem ser feitas para ajustar o teste, é possível escalar a solução. Então, eu vou dar um exemplo de uma solução pedagógica que pode ser contratada para 2, 3, 4 escolas, ou a escola de uma região específica, que, sendo bem sucedido e realizando determinados ajustes que a própria rede vai solicitar, a contratante, pode escalar para toda a rede municipal de ensino. E essa escala é feita por um outro contrato, que, para celebrar esse outro contrato, a própria lei dispensa a realização de uma nova licitação, porque se entende que os ajustes realizados já foram próprios dessa fase de teste, para a qual já tinha sido realizada uma licitação prévia, nos moldes previstos na Lei Complementar 182 de 2021. Então, esse contrato de fornecimento tem o prazo maior, ele pode ser de até 24 meses, prorrogável por mais 24 meses. Ele tem também um valor maior, 5 vezes o valor mínimo ali do CPSI. E, depois disso, né, se entende que a solução ela já não é mais tão inovadora, e uma nova contratação poderia ser feita via licitação de pregão, ou qualquer outra licitação, a depender, ou qualquer outra forma de contratação, melhor, a depender da solução, das características da solução oferecida. Mas eu acho que esse método aqui acaba trazendo uma resposta legislativa a um problema que, de fato, existia antes. O caso concreto do poupa-tempo é um sintoma desse problema que existia antes, e o legislativo respondeu bem, né? É um bom exemplo de resposta de uma lei que está vigente, está sendo aplicada, e isso aí nos leva para o próximo slide, Stephanie. Foi publicado na semana passada, então, notícia super quente, na primeira quinzena de abril, foi publicado um mapa da GovTech,
que é uma iniciativa da Brasil Lab, que é uma organização sem fins lucrativos, que trabalha justamente para aproximar municípios de startups e startups de municípios, e a Oracle, que tem, enfim, ali o seu valor em tecnologia também, e que mapeou, literalmente mapeou, levantou quais foram esses contratos de CTSI, contratos de fornecimento, que já foram celebrados. E não se espantem se vocês virem vários municípios nesse mapeamento. Nós já trabalhamos aqui com contratos com municípios muito pequenos, na área de educação, especificamente, com contratação de tecnologia, dentro de um programa específico que ocorreu com o apoio da Fundação Lehman e da Imaginable Futures. Mas o fato é que, o que eu quero demonstrar, é que é uma legislação nova, sim, e ela permite que o município traga contratações novas sem fazer nada de errado, vamos dizer assim, né? Antigamente ficava um constrangimento, mas eu não conheço a sua solução, como é que eu vou poder fazer um edital? Então, eu prefiro não fazer essa licitação. E muitas vezes o gestor estava convencido de que aquela solução tecnológica ou aquela solução sem base tecnológica podia trazer uma inovação importante, seja em educação, seja em saúde, seja em gestão pública. Tem muitas, e o mapa da GovTech traz essa grande amplitude de possibilidades que as empresas jovens nascentes, mas não apenas aquelas, mas principalmente as jovens nascentes, estão trazendo. O destaque aqui para esses números que aparecem nessas formas geométricas, 46 contratos firmados via o Marco Legal das Startups. O município de Guaratinguetá tem um destaque no programa Impulsionar. Além disso, 23 contratos foram firmados por municípios. E a Petrobras, não só ela, mas tem outras empresas estatais também, mas a Petrobras, ela acaba sendo uma grande contratante via Marco Legal das Startups, trazendo ali inovações interessantes. Eu quero fechar, e aí, Stephanie, pode passar para o próximo slide, por favor, fazendo uma ponte com o que a Helena falou logo no final, quando ela disse que já me conhecia. E aí é um exemplo de uma organização sem fins lucrativos que não tem nada a ver com tecnologia, a princípio, né, que consegue trazer inovação para municípios, que é o Vetor Brasil, hoje em dia, que fundiu com uma outra organização sem fins lucrativos, então é o M&A na área do terceiro setor, com o Instituto Gesto, que virou agora motriz. O Vetor Brasil é o tipo de organização que não espera, para ela existir, uma reforma administrativa, que seria um marco legal das startups, mas ela acabou fazendo uma mudança muito importante na gestão de pessoas na administração pública. Então, já fica aqui a sugestão para o Marinho, trazer aqui o Vetor para vocês conhecerem. Muito obrigada, estamos à disposição para perguntas. Vamos lá. Olha, gente, eu estou super feliz, porque, assim, primeiro, eu acho que tinha tudo a ver a gente fazer essa abertura hoje, né, com desenvolvimento e inovação. Né? Eu tenho tudo a ver, sem desenvolvimento não há inovação, sem inovação não há desenvolvimento. Então, assim, eu vejo que tudo isso que foi falado hoje, para vocês principalmente, já é uma noção do que está por vir aí. Né? A gente tem aí especialistas, técnicos, pessoas gabaritadas, pessoas que têm o conhecimento, que vão nos ajudar a fazer isso avançar. Né? Porque a gente sabe muito bem que é uma lei que é pouco conhecida ainda pelos municípios, a gente tem total conhecimento disso, são poucos que estão usando ainda, né? Todo mundo ligado, muito antenado, foi muito divulgado a 14133, mas, na verdade, né, a lei das startups não foi divulgada e ela veio junto, praticamente, aí. Né? Então, eu tenho certeza que esse movimento, né, que a gente está fazendo, ele vai agregando, né, uma engrenagem, né? Tudo isso é uma engrenagem. Né? E todo mundo que vai vir aqui vai continuar essa engrenagem, vai fortalecer essa engrenagem para que a gente possa alcançar o que mais vocês precisam. Né? Então, tem muita gente, eu estou vendo aí, né, o Maranhão, né, Bahia, o pessoal que tá participando. Gente, olha, eu vou ser sincero para vocês, vou falar de coração aberto. Eu tenho pena do município que não participa de um movimento igual esse que nós estamos fazendo. Não precisa ser o nosso, mas que seja um movimento que venha pensar a cidade
lá na frente, lá no futuro. Sabe? Precisa. Nós precisamos ter pessoas, escutar, saber escutar, né? Trazer mais conhecimento para dentro das prefeituras, dos municípios, para que a gente possa realmente fazer algo de concreto. Eu costumo falar com todo mundo que eu converso com muita gente, né? Nós temos que parar com essa coisa de ficar empurrando com a barriga. Não dá mais. Não dá para fazer vista grossa. Eu vou falar como interior mesmo. Sabe, não dá mais para a gente ficar olhando, sabe, o trem passar e a gente ficar lá parado. Então, assim, eu quero parabenizar, primeiro, né, a todos vocês que estão aqui hoje, né, que estão aqui, tiveram disposição para estar aqui hoje, numa sexta-feira, já havendo uma abertura de um programa que vai, eu não tenho dúvida nenhuma, esse programa vai chegar no Brasil todo, se Deus quiser, né? A gente está vendo a melhor forma de fazer isso acontecer, né, e vocês vão ter total apoio nosso sempre. Então, aqueles que tiverem, poxa vida, mas a gente quer participar sempre, a gente não... Olha, gente, está aí, tem meu telefone, a gente colocou aí já o QR Code para vocês, entrem em contato para a gente poder estar conversando, né? E vocês também estarem participando. Independente, a gente vai abrir para o Brasil todo, isso vai ser aberto. Né? Só que, claro, que vai ter municípios que vão ter uma atenção de reuniões presenciais, reuniões de trabalho, né? Vai ter toda uma programação de desenvolvimento, né? Que a gente não vai conseguir fazer com todos aqueles que vêm só para assistir. Né? Então, assim, é muito importante que a gente quer massificar. Né? O nosso interesse é massificar. Não adianta, sabe, a gente ficar com um grupinho fechado. Nós queremos abrir, né, esse programa para todos conhecerem, né, para que todos tenham a oportunidade de saber o caminho que vai seguir. Eu não sei se tem alguém de licitação aqui agora, né, de compras ou algo assim parecido, mas eu tenho certeza que se tiver, né, já está abrindo uma outra visão, já está tendo uma outra visão, porque não, de repente não conhecia, não utilizava e sabe que agora pode utilizar. Né? E tudo aquilo que a Helena falou tem tudo a ver com o que a Patrícia falou aqui, que a Laís falou, conversaram com vocês. Né? Uma coisa depende da outra. Né? Não adianta tudo isso que a Helena falou, né, sem passar por essa etapa que tem também das compras, né, de tudo isso que está sendo feito, né, falado aqui pela Patrícia e pela Laís. Então, assim, eu queria deixar aberto agora, tá? Tem uma mãozinha aí, né, do lado aí de vocês aí. Por favor, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né? Está aberto, as meninas estão aqui, estou chamando de meninas aí, né, com todo respeito, as meninas estão aqui, né, para poder responder vocês aí. Fiquem à vontade, não tenham vergonha, né? A gente não pode ter, na fase que nós estamos, né, nós não podemos ter mais vergonha, né? Então fiquem à vontade de fazer a pergunta que vocês desejarem, a Helena, ou então a Patrícia, ou a Laís. Podem levantar a mãozinha aí, quem quiser fazer a pergunta. Ou se vocês também, né, as meninas, se quiserem também colocar algum ponto, também podem ficar à vontade, tá? Essas turmas não são fáceis, não, elas estão tudo silêncio. A turma da faculdade é assim também, lá, da universidade de vocês lá também é assim? Não fala muito, só escuta, Fica só de antena ligada, não faz pergunta? Tem aqui, ó, tem uma... alguém abriu aí, eu acho. Tem a Érica aqui, tem o Marcelo, que eu estou vendo aqui, tem o prefeito. Eu estou vendo poucas pessoas aqui, porque a minha tela é muito pequena aqui que eu estou aqui. Né? Então, a próxima vez vai ser tela maior. Podem fazer. O prefeito Ricardo está aí também, escutou muita coisa, estou vendo que ele está ligado. O prefeito Roberto também está lá. Eu já vi que o prefeito Roberto já conversou com a Helena aqui pelo chat. Né? Então, assim, eu estou aqui, eu estou antenado aqui. Marinho, eu queria fazer uma colocação, uma brincadeira, né? O que falam em sala de aula é que a gente tem que ficar no silêncio mesmo, que alguém vai falar. Alguém sempre fala. A gente que fica ansioso às vezes, né? Estou vendo a Zenaide aqui também. Estou de olho em todo mundo aqui, hein? Alguma pergunta? Não? Tudo ok? Pergunta ou comentário. Comentários, alguém quiser fazer pergunta pelo chat, pode fazer, se tiver vergonha de falar, ou então, de repente, não tem nem microfone, porque tem muitas prefeituras ainda, né? A gente está precisando melhorar isso nas prefeituras, na verdade,
que não tem, né, as câmeras, não tem, nesse tempo que a gente está agora, não tem mais jeito, né? Então, computador já é mais arcaico, né? Aqueles computadores mais antigos, né? Que a gente sabe que o prefeito precisa fazer uma modernização, né, nas prefeituras aí. Recurso tem, né, Helena? Não, Patrícia? Recurso tem. Né? Então, por favor... O Bruno fez um comentário que eu acho que é importante, né? Que é o que é a questão da resistência cultural para as inovações. E eu já fui servidora pública, também tinha... aquela dicotomia, né? De um lado, você tem que proteger os processos públicos, fazer o processo devido, né? E, ao mesmo tempo, ter um espaço para poder conseguir inovar. Só que como tem ainda algumas legislações que são muito duras com quem mija fora do perigo, uma boa expressão do interior essa, mas de quem tenta inovar, o risco aumenta muito, né? E a gente tem a gente fala de, acho que esse é agora o termo, mas tá muito no CPF, né? Então, qualquer coisinha que possa dar errado, vai para a pessoa que autorizou, então isso acaba você ficando com muito receio. Fora, sim, eu acho também que eu encontro muito em governo, que tem um servidor que gosta de inovar e melhorar a política pública, e tem um servidor que gosta de obedecer o que está lá no regramento e diz que, né, que teve um prefeito que falou isso. Então, realmente, acho que assim, eu acho que um dos principais desafios para você inovar dentro de administração pública tem mais a ver com a questão cultural, com a questão assumir alguns riscos do que uma determinada lei sair, já está pronta. Enfim, acho que minha experiência dentro de governo mostrou isso, sabe? Que para tudo um procurador arranja um jeito, gente. Para tudo procurador tem narrativa. Helena, eu concordo. E aí, isso que eu acho legal do marco legal das startups, né? Porque o procurador, de fato, né, ele poderia arranjar um problema, mas existe uma lei. Precisaríamos da lei? No caso específico, até a gente precisava, eu acredito, em razão de como era a 8666, né, de 93. Aqui, existe, eu acho que uma questão cultural, mas a gente já tem uma resposta legislativa. Então, existia um obstáculo jurídico também. Hoje não existe, é só cultural. Então, isso dá um conforto muito grande para o procurador, e eu acho, que é o nosso trabalho também, né, de falar para o gestor, pode ir falar com o procurador, fala para ele conhecer a lei. O Ricardo. Prefeito, pode falar. Acho que você... Marinho, eu, como gestor aqui, acho que eu preciso sair um pouco à defesa dos prefeitos, né? A Patrícia colocou muito bem. Acho que a grande preocupação de quem está à frente de qualquer prefeitura são os riscos que você coloca, à medida que você tenta ser mais arrojado, o seu CPF, principalmente quando há dúvida legislativa, né? Quando você não tem um suporte jurídico para sustentar as decisões que você toma. Isso não vale só para processos inovativos, mas para qualquer decisão que você toma dentro da administração pública, pelo regramento tão excessivo como colocou a Helena, né? E pela preocupação. E, às vezes, essa não é uma preocupação exclusiva do mandatário, mas os servidores públicos de carreira, principalmente aqueles que ocupam cargos de liderança e que têm também a responsabilidade por manter e cumprir o princípio da legalidade, eles ficam muito presos a isso. Mas a Patrícia colocou que essa é uma questão superada, né? Superada essa questão, né? As questões culturais, elas passam exatamente por isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é ampliar o conhecimento das pessoas, trazer as novidades a nível de metodologia, de tecnologia, para que a inovação possa entrar dentro do ambiente público, né, porque a segurança jurídica já existe. O que falta é essa vontade e esse interesse maior em buscar conhecimento para poder aplicar e trazer inovação para dentro da administração pública, que é algo que, com o tempo, a gente vai conseguindo superar também, principalmente à medida em que haja movimentos como esse da UVESP e da ABAD, para ajudar os municípios e principalmente os gestores, né, trazendo conhecimento e ajudar
a dar a eles essa sensação de segurança que muitas vezes a própria lei não consegue dar. Prefeito, deixa eu só fazer um complemento ainda. Assim não seriam nem feitas novas modalidades de contrato, né? Eu tenho aproximado agora de algumas remodelagens de contrato de performance, de desempenho. Se a gente fosse manter o contrato de forma tradicional, a gente não inova nem nas modelagens de contrato, né? E aí você pega um contrato de performance, é isso, você fala, olha, eu lembro que eu fazia isso na prefeitura, eu estava tentando montar uma loja social para o programa de artesanato, por modelagem de contrato por desempenho, ou seja, olha, eu quero que você venda, sei lá, vou dar uma exagerada, eu quero que a loja consiga vender os produtos dos artesãos paulistanos. Como você vai fazer isso, eu não preciso entrar no detalhe, eu quero que você contrate 2 pessoas, eu quero que você tenha 3 prateleiras, porque isso, a administração pública não precisa, ela não é especialista nesse assunto, né? Alguém que já tem experiência em loja teria, mas você fala mais de impacto, mais de resultado, eu acho que isso é uma tendência muito forte, né? A gente cada vez mais, os gestores públicos olharem mais para o impacto, porque elas realmente querem que aconteça os resultados, do que aquela monitoramento, aquela supervisão processual, para saber se o cara está indo de 8 às 18 e tudo mais. Então, como é que também a gente consegue... eu vejo muita inovação nessa questão também, sabe, dentro da administração pública, que acaba melhorando também as contratações, as compras públicas e, consequentemente, compras de inovação. Perfeito. Eu estou atento aqui, né? E estou também, acredito que o pessoal que está escutando também está bem atento. Mas aí, prefeito, eu também digo também que, pelo que eu tenho visto nos municípios, né? E é o que o programa vem para fazer, na verdade, que eu acho que esse é o envolvimento do servidor, é essa área da governança, você criar um comitê gestor realmente, aquele comitê que vai debater, que vai estar ali do lado do prefeito, para dar segurança para o prefeito, e muitos municípios ainda faltam isso. Muitos municípios não têm esse grupo gestor que dá apoio em todas as áreas, né, representantes de todas as áreas, que você possa discutir ali temas realmente, mas com segurança, né? E aí você consegue já avançar em algumas ações. Então, eu vejo muito isolado, sabe? Eu acho que os servidores das secretarias, elas acabam trabalhando muito isoladamente, e isso é ruim, né? É ruim porque não acontece uma troca de informação entre eles, e, às vezes, aquele secretário não tem conhecimento daquela situação e ele acha que ou é fácil, né? Ou então, por que está sendo difícil? Né? Então, assim, a gente precisa realmente, com o programa, fazer isso melhorar. Eu acho que acredito que tudo isso aí a gente pode somar. Agora, claro que essa segurança aí do CPF aí, ela é o que eu acho que principalmente pega para todos os prefeitos aí, né? Que a gente tem visto, né? Eu costumo falar para vocês, pelo amor de Deus, né? Eu quero ajudar os prefeitos, eu quero ajudar as prefeituras, mas não me chamam para ser prefeito agora, né? Porque, na verdade, eu sei que não é fácil, né? Eu sei que a dificuldade é grande, né? Nossa, a gente conversa com tantos prefeitos, excelentes prefeitos, né? Excelentes secretários, né? E a gente vê, na verdade, que a vontade existe, né? A gente sente isso neles, né? Porque ninguém entra para ser prefeito para ser um péssimo prefeito. Né? Ninguém entra para ser um péssimo secretário. Né? Geralmente, as pessoas entram já querendo fazer algo que acreditam realmente, que acham que aquilo ali vai beneficiar aquela população deles ali. Mas eu entendo perfeitamente, prefeito, essa dor aí dos prefeitos, e sei que nós estamos aí realmente para somar essa força toda aí. Tá? Tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta? Não? Gente, olha, deixa eu falar para vocês. Aqui foi apenas a abertura. Eu fiz questão de abrir um desenvolvimento e inovação, que eu acho que vai ser o nosso foco principal aqui, né? E vai vir todas as outras ações relacionadas às ODS, à agenda, à integridade, à ética, né? E tudo isso forma realmente o desenvolvimento do município, né? Então, assim, eu queria agradecer a vocês. Quero deixar aberto, né, para todos vocês. Tem aí o nosso QR Code que foi colocado, vai ser colocado de novo depois, né, vai ficar aí na tela. Aqueles que quiserem entrar, acessar ali, podem entrar. Depois a gente vai... quem fizer vai receber os outros contatos nossos.
eu quero dizer para os prefeitos que a partir, e para os secretários, né, e as pessoas que quiserem ter a nossa presença na cidade, né, nós vamos começar a andar, né, rodar o Brasil aí, rodar o estado de São Paulo, nós vamos começar a partir de 1º de abril, né, a partir do dia 1º de abril é pé na estrada, é muito diálogo, muita conversa, muito planejamento, muita elaboração de planos de metas aí que nós pretendemos fazer com vocês. Então, assim, é tudo isso para a gente somar lá na frente, né? O que mais interessa é isso. Né? E sabem muito bem que tudo que acontecer, né, a gente vai pegar, já está aí o QR Code aí para vocês aí, do grupo VIP aí, para receber notícias, receber informação, né? Vai receber os boletins Abades também por aí, né? Depois eu vou ver com a Helena também, para a Helena também que está gravando lá no Boletim Abades também, que eu acho muito legal o boletim, vai ser uma coisa assim que a gente vai transformar a administração pública através das redes de apoio e o Boletim Abades. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu tenho certeza que isso vai ser o ponto-chave do servidor. Ali ele vai tirar as dúvidas também na hora que ele precisar, vai escutar de novo, né? Tem, se Deus quiser, também vai ter os podcasts aí também, para a pessoa que, aquele que não pode ficar vendo, vai estar lá escutando, né? Então, assim, a ideia, gente, é somar com vocês, é fazer com que vocês tenham uma administração mais leve. É isso que nós queremos. Nós queremos que vocês consigam, né, transformar o município de vocês realmente. Nós queremos que vocês deixem um legado, né? Nós estamos de passagem, né? Todo mundo fala, eu falo isso sempre, eu repito sempre, eu não sei até quando eu vou ficar aqui, né? Ninguém sabe até quando vai ficar aqui. Então, vamos fazer o melhor, né? Vamos ser os melhores, né? Pelo menos estar entre os melhores. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, desejar a vocês sucesso sempre, né? Que vocês estejam sempre no caminho do bem, né? Eu costumo falar, isso é a rede do bem, né? O que mais interessa para a gente está lutando contra as pessoas que são do mal, aquelas pessoas que só querem levar vantagem, aquelas pessoas que só olham para o próprio umbigo, aquelas pessoas que olham para o próprio bolso, né? Nós temos que acabar com isso. Nós precisamos realmente fazer com que a administração pública ganhe novamente a confiança do cidadão, das pessoas. Mas, para isso, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos estar vendo o que está acontecendo no mundo, né? Saber que as mudanças existem e nós precisamos estar junto dessas mudanças, né? Porque senão a gente fica para trás. É assim que funciona a vida. Né? E a vida da gente, a gente aprende todo dia. Eu todo dia estou aprendendo. Hoje eu aprendi muito com a Helena, aprendi muito com a Patrícia, com a Laís, e aprendi com vocês. Né? Então, assim, puxa vida, por que não unir todas essas forças, juntar as pessoas do bem e procurar fazer o bem? Né? Vamos eliminar aquelas pessoas que não fazem o bem, que estão ali só para levar vantagem. Mas só vai acontecer a partir do momento que a gente tiver uma grande rede. Né? E aí a gente está aberto para formar essa grande rede com vocês, né? Sintam-se à vontade, Maranhão, Bahia, eu não sei se tinha mais outro estado aí, estado de São Paulo, eu não consegui acompanhar todo mundo, desculpa, mas eu quero que vocês façam parte com a gente, né? Que a gente possa dividir, né, tudo isso e somar cada vez mais, aprender um com o outro e fazer isso aqui uma grande forma de comunicação nossa. Né? Então, vai vir a universidade, que a gente já está bolando aí uma coisa legal, que também vai ter uma troca muito grande nesse trabalho, e aí a gente quer agradecer vocês. Hoje foi a abertura do programa, né? Nós vamos ter as nossas reuniões, nós vamos ter reuniões de trabalho, nós vamos ter reunião de conhecimento, né? Então, a gente vai ter muita coisa para fazer e muito café, né? Eu quero visitar todo mundo. Se eu puder conhecer todo mundo, olha, gente, é o maior prazer. O que eu mais gosto na minha vida é fazer amizade, né? O que eu mais gosto na minha vida. Eu acho que não existe nada melhor do que fazer trocar informação, trocar conhecimento, fazer novas amizades. É isso que, para mim, é a vida, né? A vida não é, sabe, é a gente fazer o bem para as outras pessoas, é deixar um legado para quem está vindo, as gerações, os filhos, netos, né, os sobrinhos e todo mundo que está vindo. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês, para que a gente pudesse estar junto. E eu estou à disposição de todo mundo. Todo mundo tem meu telefone é aberto, funciona de domingo a domingo, não tenho dia, não tenho noite, não tenho nada, né? Durmo muito pouco, acordo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e já pego para trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, é o meu, eu acho que eu nasci para isso. Né? Então, assim,
eu estou à disposição de vocês, tá? Tenham aqui a Abades como uma grande parceira e tenham aqui o Marinho como um grande amigo, tá bom? Prefeito, muito obrigado. Prefeitos, muito obrigado. Né? Patrícia, Helena, né? Laís, né? A todos vocês, muito obrigado mesmo, de coração. Que a gente possa crescer muito, evoluir muito e transformar esse país que a gente tanto gosta. Né? Não adianta somente a gente ficar falando nos bastidores. Nós temos que agir, nós temos que colocar em prática. Né? Eu costumo muito falar isso com as pessoas. É por isso que a gente está aqui em Brasília agora, a porta está aberta para vocês. Né? Se precisar de alguma coisa, se precisar de algum recurso junto com algum deputado, que a gente possa estar lá conversando, se precisar de algum apoio de projeto, olha, gente, nós estamos aqui à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Eu acho que não faltou nada. Né? Se alguém quiser se despedir aí, pode ficar à vontade. Né? Eu anotei tudo aqui, né? Porque eu sou da antiga, tá, prefeito? Eu sou da antiga, eu ainda anoto tudo no meu caderninho aqui, né? E também no meu celular, né? No meu bloquinho aqui. Então, assim, mas eu gosto de colocar no papel o meu dia a dia, né? Então, eu vou seguindo aqui. Mas, olha, gente, foi um prazer muito grande. Obrigado, tá? Obrigado pela participação e fiquem com Deus e que Deus continue iluminando o caminho de todos vocês, tá? Que a gente possa ser cada vez melhor e avançar sempre, tá bom? Um beijo no coração de cada um.